Boa noite e bem-vindos. O SESC São Paulo, dentro do programa de saúde, realiza no período de 7 a 18 de abril, em todas as unidades do estado de São Paulo, o projeto Inspira, Ações para uma Vida Saudável, com o tema Saúde Mental. No SESC Pompeia, entre os dias 9 e 22 de abril, realizaremos o minicurso online Não Pira, Inspira. Qualidade de vida psicológica, que integra a programação do Inspira 2021, realizado pelo SESC Pompeia e pela equipe da Aura Clara. Esse curso foi desenvolvido para nos auxiliar diante do momento desafiador que estamos atravessando, investindo em nossa saúde mental com dicas diárias e hábitos saudáveis e inspiradores, e experts que nos farão refletir sobre a simplicidade da vida e formas diversas de nos mantermos com a mente sã em casa. É com muita alegria e entusiasmo que recebemos vocês para essa jornada inspiradora de 11 dias, em prol de uma melhor qualidade de vida, em especial no campo da saúde mental. E agradeço a presença de todos. Agora eu vou passar para a Marina Amaral, da Aura Clara. Obrigada, Rovena. Gente, eu quero dar também as minhas boas-vindas a todo mundo, dizer que a gente está muito feliz, a gente está muito emocionado, estamos há dias já preparando essa noite, esse curso maravilhoso, e essa preparação também foi enchendo a gente de significado e propósito, sabe? Nesse momento de mundo, a gente poder falar de felicidade através de coisas simples. A gente reúne 108 pessoas já numa sexta-feira à noite. É realmente algo muito incrível. Quero agradecer mais uma vez ao SESC Pompeia por ter confiado no trabalho da Aura Clara. Vou falar em nome de toda a minha equipe que está aqui. Eu já vou chamá-los para eles darem um oi também. E como a Rovena me apresentou, eu sou Marina Amaral, sou fundadora da Aura Clara, uma empresa que já está no mercado há 7 anos, trabalhando com estilo de vida, saúde mental e felicidade. E eu vou acompanhar vocês aqui de corpo e alma ao longo desses 11 dias. Eu realmente espero que vocês possam se inspirar muito, que vocês possam ganhar muita resiliência, que vocês possam se tornar ainda mais felizes, apesar de todas as circunstâncias que a gente está vivendo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que é falar de felicidade, de coisas boas num momento tão desafiador. E eu também quero falar um pouquinho da programação, né? Muito rapidamente, deixa eu apresentar aqui para vocês, para a gente situar e entender o que vai acontecer nesses próximos 11 dias. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Oba! Então... Gente, eu estou emocionadíssima aqui com vocês todos. Está uma energia muito gostosa. Bom, a gente tem 11 dias de programação. Hoje a gente já liberou a nossa primeira pílula, né? Eu gosto de brincar, mas de verdade a gente sempre faz esses cursos e a gente fala, a gente vai mandar uma pílula. E algumas pessoas pensam, gente, mas não chegou ainda na minha casa a pílula. A pílula a gente chama com muito carinho, né? Mas são os nossos vídeos bem curtinhos que a gente vai postar diariamente para vocês, com inspirações, com dicas, com reflexões inspiradoras, para que a gente se fortaleça ao longo desses dias. E a gente vai ter 5 interações ao vivo, né? Hoje é a primeira delas, é a nossa grande estreia. A gente vai ter a presença do Henrique, já vou apresentá-lo melhor, e da Gi Coutinho. No dia 12, a gente vai ter o Marcos Lacerda. Gente, eu não sei quem conhece o Marcos, mas ele tem um canal no YouTube chamado Nós da Questão. Ele é incrível, ele vai falar de relacionamentos saudáveis para a gente ser mais feliz. E logo na sequência tem a Bárbara, que é uma bióloga que entende tudo de plantas. Ela vai tirar todas as dúvidas, como que a gente faz para conviver bem com a nossa horta, com as nossas plantas ornamentais, morando em apartamento, morando em casa. Tá? No dia 14, a gente vai ter a Karen Vogel. Ela é também psicóloga, especialista em autocompaixão, que é um dos temas que eu mais sou apaixonada no mundo. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. E depois tem o Cláudio Tebas. O Cláudio, gente, ele é um palhaço. E assim, dando só um spoiler, ele fala
que a primeira competência que ele teve que desenvolver para ser um bom palhaço foi a escuta. Aprender a realmente escutar as pessoas, e não só escutar o que elas falam, né? Escutar o sentimento, as emoções delas, para que ele realmente conseguisse fazer palhaçaria, né? Que conectasse as pessoas. No dia 19, na segunda-feira, a gente vai ter a doutora Kátia, é uma médica incrível, vocês vão adorar. Quem está aqui, né, e participou da nossa primeira programação 100% online com o SESC, a conheceu, a doutora Kátia vai falar sobre estresse amigo, né, como que a gente faz para usar toda essa adrenalina, todo esse nosso estresse, né, a favor de nós mesmos e também dos outros, né, para a gente produzir positivamente. A gente vai ter a Vivi, quem é do SESC está aqui, né? A grande maioria das pessoas a conhece, ela vai falar sobre meditação, vai falar sobre presença. E, para finalizar, a gente vai ter um jantar sensorial com a Lara Marinelli, tá? Eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai mandar mais orientações de como que vai funcionar essa coisa da gente preparar um jantar online, né? Cada um de um lugar, a gente inclusive viu que a gente tem inscrições de todos os lugares do país, a gente também está muito emocionado com isso. E o Luiz Prachetes vai falar para a gente sobre burnout, né? Para a gente cuidar, de fato, da nossa saúde mental, e eu espero que realmente, depois desses 11 dias, ninguém tenha burnout, né? Ou se tiver alguém aí com alguma crise de ansiedade, que a gente consiga contribuir bastante, tá bom? Agora, me encaminhando para o nosso grande momento, eu quero falar um pouco sobre o Henrique, que vai falar para a gente sobre felicidade, né, gente? Porque felicidade é coisa séria, ficou aí um pouco meio banalizada com essa coisa que, né, sou feliz, rede social, mas felicidade é ciência, né? E o Henrique vai trazer todo o embasamento técnico, científico, e ele é uma grande inspiração para mim. Eu quero agradecer também o fato dele ter topado estar aqui com a gente. O Henrique, ele é mestre em psicologia positiva, ele é fundador do Holbein, um instituto incrível que convido vocês a conhecerem, que tem cursos não só de capacitação em psicologia positiva, mas diversos cursos sobre felicidade. Ele é um super palestrante, dá palestras internacionais, ele dá aula em universidades, ele vai se apresentar aqui para a gente, então vou poupar as minhas apresentações ao Henrique, e logo na sequência dele a gente vai ter a Gi Coutinho, que vai falar sobre café, né? E não foi à toa que a gente colocou café e felicidade. A Gisele vai trazer para a gente como que um preparo de café pode sim ser um grande ritual do nosso dia. Henrique, tá por aí? Tá pronto? Estou aqui, estou pronto sim, bem empolgado. Eu sei que eu não te apresentei à altura, você é muito mais grandioso, tá? Eu acho que é a minha emoção de falar a seu respeito, então vou pedir para você se apresentar. E todo o palco virtual aqui é seu. E agradecer mais uma vez aos 108 que estão aqui juntos com a gente. Marina, grandioso foi o convite de vocês e eu estou muito honrado, muito contente de estar aqui, me sentindo desafiado numa sexta-feira à noite e muito, muito agradecido às 108 pessoas que estão dispondo desse tempo numa sexta-feira à noite para estar aqui. O que eu mais espero de todos, além de, eventualmente, tirar um proveito positivo do que a gente vai falar, do que a gente vai viver hoje e em todos esses dias, é que vocês estejam, na medida do possível, bem, com saúde, que as famílias de vocês, que as pessoas que vocês amam estejam bem e tentando, na medida do possível, extrair algo positivo em meio a tudo isso. A gente vai falar um pouquinho sobre de que forma a ciência da felicidade pode nos ajudar em tudo isso. Antes de eu começar, eu quero contar uma história que eu vivi, e estou adorando ver todos vocês aqui, quero, inclusive, parabenizar todos que estão aqui, mas quantas vezes por dia, tenta lembrar no dia de hoje ou nessa semana, quantas vezes por dia a gente sai de casa, no caminho para o supermercado, na rua, chegando no trabalho, às vezes no próprio prédio, a gente passa pelas pessoas e passa por elas e fala: olá, oi Marina, oi Camila, oi Thaís, como é que você está, tudo bem? A gente já sai andando. A gente não para nem 2 segundos para de fato ouvir o que a pessoa tem a responder, se ela está bem ou se ela não está, ou o que ela tem a dizer. A gente, na verdade, pergunta porque a gente está acostumado a perguntar. E aí da pessoa, se ela começar a contar, porque geralmente a gente está morrendo de pressa de chegar em algum lugar, a gente não perguntou porque a gente quer mesmo ouvir, a gente perguntou porque a gente tem o hábito de perguntar. E para piorar, quantas vezes por dia a gente recebe essa pergunta e a gente simplesmente responde no automático, sem parar para refletir um segundo: tô bem, sem sequer perceber o que a gente está realmente sentindo. Eu tive um professor, o professor Tal Ben-Shahar, quando eu descobri a psicologia positiva, no meio de uma sala de 240 alunos, eu lembro que eu chegava na sala de aula
chegava perto dele, ele chegava, oi Henrique, bom dia, como é que você tá? E aí ele chegava perto de mim, colocava a mão no meu ombro e perguntava, mesmo. E ele passava 3 ou 4 segundos me olhando no olho de um jeito que eu confesso que eu sentia coisas que eu geralmente num dia comum eu não sentia. Eu começava a perceber várias emoções que estavam lá dentro e talvez eu tomasse dele uns 10 segundos do dia dele para dizer o que eu estava sentindo. Mas eu espero que vocês compreendam o quanto algo tão simples, tão sutil, pode enriquecer os nossos relacionamentos. Um momento como esse, onde a gente vive distanciamento, dificuldade de estar perto das pessoas, imagina o que seria se a gente colocasse intenção de uma vez por dia escolher olhar no olho de alguém, alguém importante para a gente, e fazer essa pergunta e olhar no olho e efetivamente perguntar, como é que você está mesmo? E parar alguns segundos para ouvir. E para a gente começar a praticar, começar a testar, eu vou tentar olhar para todo mundo aqui, para o olho de todo mundo, eu quero perguntar para todos vocês, olá, boa noite, que bom receber todos vocês aqui, todas vocês aqui. Como é que você está hoje, aqui, agora, nesse momento? Mesmo. Eu queria que você colocasse no chat 1, 2 emoções. O que você está sentindo nesse momento? Qual a emoção que representa você aqui e agora? Coloca aqui no chat para a gente começar a se conhecer. Feliz, que bom, ótimo, começamos bem. Curiosidade, ótimo, entusiasmada, feliz em participar, maravilha. Ansiosa, tranquila, dor nas costas, conheço bem essa, relaxada, viva, na expectativa, ansioso, faz bem parte desse momento, boa expectativa, cansada, totalmente conectado com o nosso momento, entusiasmada, bem-estar, empolgada, cansado, animada, curioso, ótimo, que bom. Gente, o convite aqui, além de conhecer um pouquinho mais vocês e conhecer um pouquinho do estado emocional de vocês aqui agora, o convite é, a gente vai falar ao longo desse nosso papo, da importância dos relacionamentos para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. E a importância das nossas escolhas e ações e da nossa intenção em construir relacionamentos positivos. Essa pergunta que eu fiz agora, tenta imaginar o que seria, uma vez por dia, escolher uma pessoa, um momento, para fazer essa pergunta desse jeito. Deixa eu apresentar o slide para vocês agora e começar a tratar desse tal assunto, felicidade é coisa séria. Afinal de contas, o que eu quero dizer com esse nome, felicidade é coisa séria? Deixa eu... Marina, consegue ver meu slide aqui, tranquilo? Ótimo. Consigo, certinho. Deixa eu só fazer uma coisa que ele está... Eu quero tentar ver mais pessoas aqui. Espera aí, que às vezes o Zoom dá uma travadinha. O Zoom travou. Gente, para enquanto mim. O Henrique está colocando a apresentação, é só para dizer que a gente está à disposição. Quem tiver tendo qualquer dificuldade, pode me chamar, o Moisés ou a Thaís da equipe, tá? Superei a minha dificuldade já. Vamos embora. Agora eu consegui Bora. ouvir a minha parte aqui. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar então. A Marina já começou a me apresentar, mas eu sou Henrique Bueno, eu tenho 43 anos, eu sou casado com a Manu, grande pilar, grande farol, grande luz da minha vida. Junto com ela, eu deixei, depois de mais de 10 anos como executivo da área jurídica de grandes multinacionais, eu passei por uma grande transição de vida e de carreira, deixei o mundo jurídico, deixei a advocacia, deixei São Paulo, vim morar no meio do mato, na joia do Paraná, uma cidadezinha chamada Antonina, cidade gigante, tem quase 10 mil habitantes, e dizem que eu cheguei aqui, fiquei muito tempo sem TV e internet, então eu tive 3 filhos em filinha, vocês podem ver os 3 aí embaixo, é o João, Antônio e Joaquim, o João tem 5, Antônio 4, Joaquim vai fazer 3, e eles às vezes invadem aqui a minha sala, então sejam bem-vindos à minha casa, se isso acontecer vai ser uma grande alegria apresentá-los a vocês. Depois que eu deixei o mundo executivo em 2013, eu me dedico desde então ao estudo científico do que faz a vida valer a pena, quais são as condições que permitem que a gente viva o potencial máximo para viver uma experiência melhor na nossa vida e para viver felicidade. Eu sou mestre em psicologia positiva e me dedico a levar esse assunto em palestras, alguns projetos em alguns públicos, escolas, voluntariado e no meu instituto, Robin Institute, em cursos abertos também. Então, qualquer coisa que vocês quiserem saber a respeito da psicologia positiva, eu estou à disposição aqui, agora e sempre, porque eu adoro o que eu faço. Podem contar comigo. Bom, gente, a primeira pergunta que eu quero fazer a todos vocês, a todas vocês aqui, qual é o nosso grande sonho? Qual é o nosso maior sonho? Qual é o sonho que a gente sempre teve e que é muito provável, na verdade eu tenho quase certeza que é totalmente certo, que a gente sempre vai ter?
Para quem aqui é pai e mãe, eu pai de 3, eu tenho isso bem claro em mim, qual que é o único sonho que a gente tem para os nossos filhos? E eu sempre dou essa palestra, às vezes eu dou palestra em lugares diferentes, e geralmente vem respostas como essa: ah, Henrique, o meu sonho é ter uma casa na praia, é morar no litoral, morar numa casa de frente para o mar. Eu vou falar, puxa, ótimo. Você sabe que antes de eu me dedicar à psicologia positiva, e inclusive o meu mestrado envolve psicologia positiva e coaching, então, antes de conhecer psicologia positiva, eu conheço coaching, e coach gosta de fazer pergunta. Então eu vou perguntar para essa pessoa: que bacana, você quer uma casa na praia. Quando você tiver essa casa na praia, o que vai mudar na sua vida? Ah, eu vou poder viajar mais, passar mais tempo com a família, ter mais tempo de lazer. Que bacana. Coach gosta de perguntar. Quando você tiver mais tempo com a família, mais lazer, poder viajar mais, o que vai realmente mudar na sua vida? Ah, eu vou poder acordar de manhã e andar na praia, descalço na areia e ver o sol nascer. Coach pode ser chato quando ele quer. Eu vou fazer mais pergunta. Ótimo. Com mais lazer, com a família, descalço na areia, vendo o nascer do sol, o que vai mudar na sua vida? Vocês concordam comigo que em algum momento ele vai me dizer: tá bom, Henrique, quando eu estiver andando descalço na praia, vendo o sol nascer, com a minha família, com tempo, com lazer, eu vou ser mais feliz? Eu posso fazer qualquer pergunta depois dessa, eu garanto a você que não tem nenhuma resposta depois dela. Eu quero que os meus filhos, eu quero sim que eles tenham uma boa carreira, que eles sejam bem-sucedidos, eu quero que eles casem bem, que eles sejam homens honrados, que eles sejam éticos. Por quê? Porque eu acredito que tudo isso vai construir um caminho para que eles sejam felizes. Tudo que a gente quer é uma vida mais feliz. Mas o que acontece, e essa infelizmente não é uma experiência incomum, é que muitos de nós acabamos jogando um grande jogo que eu gosto de chamar de o grande jogo da vida. Não sei se vocês, quem é do meu tempo, vai se lembrar desse jogo de tabuleiro. Você gira uma roletinha, começa a andar com um carrinho e cai numa casinha, pega uma carta, olha, agora você casou. E aí você coloca a pecinha rosa ou azul do seu lado. Agora você entrou na faculdade, e agora você perdeu tudo, você ganhou na Mega Sena e você vai jogando um jogo. Eu gosto de comparar nossa vida com esse jogo porque 87% das pessoas no mundo, segundo estudos recentes, estão desengajadas com seus trabalhos, com a sua vida em si. O que significa dizer que muitos de nós estão jogando um jogo que a gente não sabe mais quais são as regras, nem por que a gente joga, nem para onde a gente está indo. A gente simplesmente continua jogando e jogando e jogando porque alguém nos ensinou um dia que eu preciso chegar lá. Porque quando eu chegar lá, aí sim, as coisas vão estar resolvidas. Eu me lembro, antes da minha transição de vida e de carreira, eu me lembro claramente que eu tinha casado com a Manu, a mulher da minha vida. Eu tinha atingido um patamar excelente na minha carreira. Eu era jovem, eu era diretor jurídico da América Latina, da maior empresa de bebidas do mundo. Eu tinha um status super pomposo, eu tinha um salário maravilhoso. Eu morava em São Paulo, a 5 quarteirões do meu trabalho, num bairro ótimo. Do lado de fora, eu estava com a vida ganha. Todo mundo olhava para mim e dizia: poxa, o Henrique está com a vida resolvida. Eu tinha feito tudo que eu tinha aprendido, que eu tinha que fazer para ser mais feliz. Eu dizia para todo mundo naquela época que agora que eu sou jovem, agora eu vou ralar bastante. Sabe ralar? Igual ralar abobrinha naquele ralador de metal. Agora eu vou ralar bastante porque um dia eu vou guardar algum dinheiro, vou comprar um sítio. E aí eu vou ser feliz. Eu vivia num piloto automático, correndo sempre atrás de mais alguma coisa. E toda vez que eu conseguia algum objetivo, a primeira coisa que eu fazia era me comparar com alguém que tinha conseguido esse objetivo um pouco antes de mim, ou tinha conseguido um objetivo maior que o meu, e eu estava fazendo outros e outros e outros objetivos, e sempre correndo e correndo atrás de mais alguma coisa. A Organização Mundial da Saúde não catalogou ainda, mas eu acredito que existe uma síndrome mundial, no Brasil é fácil de dar um nome, que é a síndrome da musiquinha do Fantástico. Sabe, quando ela começa a tocar no domingo, já vem aquela, na minha terra a gente chama de gastura, vem aquela gastura, amanhã já vai começar mais uma semana. Na verdade está pior, na verdade hoje em dia já é a síndrome da musiquinha do Faustão. Só a gente começar, tardezinha já começa a dar aquele desespero que segunda-feira vai começar. Essa é uma realidade muito comum, foi a realidade que eu passei antes de passar por essa transição. Faz sentido que muitos de nós acabamos correndo atrás de um caminho em busca dessa tal felicidade, que é o nosso grande sonho, mas acabamos entrando no piloto automático e a vida vai passando e a gente acaba, às vezes, não vivendo, de fato, a felicidade que a gente gostaria de viver. Gente, aqui, coloquem no chat para mim. Quais são, na opinião de vocês, alguns mitos, algumas crenças que a gente carrega sobre felicidade? Algumas crenças que a gente, no fundo, a gente sabe que não vai fazer a gente tão feliz assim, mas a gente continua carregando e continua, às vezes, falando, às vezes até ensinando os nossos filhos ou falando com as pessoas. Casa própria, o que mais? Crenças, mitos sobre felicidade. O que mais? Vamos pensar aqui mais alguns exemplos.
casar, o par perfeito, a porca do parafuso, a tampa da panela, bens materiais, dinheiro, promoção, promoção no trabalho, muito dinheiro, 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 emprego perfeito, ótimo essa. Minha felicidade depende do outro, muitas viagens, ótimo. Deixa eu colocar aqui a primeira grande crença, grande mito da felicidade, que eu quero mostrar, que geralmente é a primeira que aparece, essa tal crença aqui, né? Dinheiro traz felicidade. E quando eu digo que não traz, a primeira coisa que eu escuto, Henrique, não traz quando é pouco, né? Se for uma mega sena da virada, se for um dinheirão, vamos combinar, né? E aí eu faço a seguinte brincadeira. Imagina, eu estou vendo a Camila e eu estou vendo a Rosana aqui. A Rosana Ogata e a Camila Motti. Vou imaginar que a Rosana e a Camila trabalham juntas, na mesma mesa, uma de frente para a outra. Não sei se trabalho, se eu acertei aqui, eu não sou... Acertei, meu Deus do céu. Bom, Camila e Rosana trabalham uma na frente da outra. Elas chegam no trabalho numa terça-feira boba, sem nenhuma pretensão. A Camila chega para trabalhar e a primeira coisa que ela vê é um bilhetinho na mesa dela, do chefe. Camila, passa urgente no meu escritório. A Camila entra na sala dele e ele um baita de um sorriso, fala: Camila, eu tenho uma notícia para te dar. Eu adoro trabalhar com você. Então hoje, uma terça-feira boba, sem nenhuma expectativa, sem nada planejado, eu quero te dizer que você vai ter, a partir de agora, 20% de aumento. Na verdade, não. A gente está em abril, retroativa a 1º de março. Minha pergunta para todo mundo aqui: a Camila vai ficar feliz? Lógico. Feliz da vida. 20% numa terça-feira, sem planejamento, do nada. Claro que ela vai ficar feliz. Aí ela sai da sala dela e tá louca para contar para Rosana, que trabalha no mesmo setor, na frente dela, com o mesmo cargo, o mesmo salário, tudo igualzinho, faz a mesma coisa que ela. Quando ela chega para contar para Rosana, toda empolgada, ela vê que a Rosana tá com um sorriso um pouquinho maior do que o dela. Antes de contar, ela fala: Rosana, que foi? A Rosana fala: Camila, você não vai acreditar. Acabei de sair da sala do chefe. Ele me deu 27% de aumento retroativo a janeiro. A minha pergunta para vocês: a felicidade da Camila é a mesma? Gente, já começou a mudar na hora. Na hora. Quanto tempo o bem-estar decorrente de mais dinheiro dura? Todo mundo que está nessa sala já ganhou um aumento alguma vez na vida. Quanto tempo isso dura? Todas as evidências científicas demonstram que o dinheiro traz uma elevação do nível de bem-estar de uma maneira duradoura, permanente, na medida em que ele satisfaz necessidades básicas. Quem não consegue se alimentar, se vestir, morar bem, é claro que ele vai trazer um incremento de bem-estar real. Depois disso, mega sena da virada ou R$150, não existe correlação entre mais bens materiais e mais. O Mihaly Csikszentmihalyi, um dos grandes pais da psicologia positiva, ele começa um artigo dele perguntando o seguinte: se somos tão mais ricos, por que não somos mais felizes? E ele compara os últimos 70 anos das famílias americanas, que tinham muito pouco, e hoje tem um celular que quando você entra em casa, ele sabe que você entrou, já começa a acender a luz, ligar a música que você gosta, de tanta tecnologia, de tanto aparato, de tanto dinheiro e recurso. E o que aumentou nos Estados Unidos foi obesidade, suicídio e depressão. E não foi felicidade. Então, a gente sabe hoje que dinheiro não traz felicidade, a menos nessa situação de necessidade básica. Mais do que isso, olha alguns exemplos aqui, né? Todo mundo conhece histórias como essa, né? Pessoas que, vamos combinar que dinheiro não falta, sucesso não falta, fez tudo o que tinha que fazer para estar lá. E outras pessoas, como o meu querido Sorriso aqui do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro vai conhecer o Sorriso, que tem uma aula de escola de samba todo ano para ele, e ele dá um show, mas não é só no carnaval, não. Ele é flagrado varrendo rua, 40 graus, no meio do calçadão no Rio de Janeiro, sambando. Alguma coisa acontece no cérebro dele porque ele vê o mundo um pouco diferente. Então não existe correlação. Outros mitos que vocês colocaram aqui, né? Felicidade no outro. Já é duro para chuchu ser feliz. Imagina fazer o outro feliz, né? Esse é um mito que todo pai e toda mãe carrega, né? Se sentir obrigado em fazer o filho feliz. Outro grande mito, e esse é o maior de todos. Felicidade como um ponto. Eu tive esse mito. Agora eu vou ralar bastante. Agora eu vou trabalhar que nem um louco aqui nesse meu trabalho, porque um dia eu vou comprar um sítio, vou guardar dinheiro, e aí eu vou ser feliz. Eu achava que naquele ponto tudo estava resolvido. Todos nós já pensamos isso alguma vez na vida. Sabe o que acontece? Guardei dinheiro, comprei meu sítio, fui construir minha casa, cheguei na loja de material de construção e perguntei, contei pro dono da loja que eu tinha acabado de comprar um sítio. Ele falou assim: puxa, que legal, Henrique. Você sabe que o sítio vai te dar 2 alegrias, né? Eu falei: quais? Essa primeira agora que você comprou e a próxima, quando você vender.
E eu descobri que ele estava certo. Porque eu tive uma elevação do meu bem-estar que durou um pouco, até o problema do sítio começar a aparecer e começar a voltar. Todos nós temos o que a gente chama de um set point, um baseline, uma linha padrão de bem-estar. E os fatos da vida nos fazem subir e nós tendemos a voltar. E as dificuldades também, a descer e a voltar. Então a gente acha que a felicidade é um ponto, mas a verdade é que não existe um momento onde a gente vai ficar feliz para sempre. Só existem dois tipos de... E esse é um ponto importante do porquê falar de felicidade em tempos de pandemia. Só existem dois tipos de pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida, que não sentem emoções positivas e negativas, que não fracassam e sofrem e que não sentem coisas boas e ruins. Sabe quais são esses dois tipos? Os mortos e os psicopatas. Então, se você sente dor, se você chora, se você cai, se machuca, ótimo, que bom, você é humano, você está vivo, você não vai matar ninguém amanhã porque você não é psicopata. Todos nós passamos por altos e baixos. O triste, e é isso que a psicologia positiva quer mudar, a psicologia positiva, a ciência que eu estudo, não quer encontrar caminho para que a gente fique feliz o resto da vida, viva que nem Poliana numa nuvem de algodão, ignorando a realidade e a dificuldade do mundo. O que ela quer é o seguinte, muitos de nós passam a vida inteira passando pelos altos e baixos da vida, mas toda vez que você para e olha para trás, você não subiu, você está na mesma linha horizontal. O que a gente tenta fazer e tenta construir com a ciência é como é que eu passo pelos altos e baixos da vida, mas a qualquer ponto, quando eu olhar para trás, eu percebo que eu estou subindo, que eu estou cada vez melhor nas minhas relações comigo, com os outros, que eu estou construindo um pouco mais de positividade, de resiliência, de produtividade, de capacidade, que eu estou explorando cada vez mais o meu potencial. Faz sentido, gente? Seguindo aqui. Gente, não vou nem parar aqui, mas a felicidade é um assunto mais antigo do mundo. Né? Aristóteles, a filosofia grega oriental, já trazia esse assunto. Para a filosofia grega, a denominação de felicidade era a eudaimonia, que era a busca do homem por si só. Era o que fazia o ser humano acordar. A gente busca a virtude porque a gente acredita que ao ter virtude a gente vai ter felicidade. O que aconteceu historicamente, entretanto, é que a ciência em geral e a psicologia em específico, principalmente considerando o mundo do século das grandes guerras, depois de 2 grandes guerras, qual foi o objetivo principal da ciência? Entender por que as pessoas estavam tendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, por que crianças estavam invadindo a escola e não estavam aprendendo, por que casais não ficavam juntos. A ciência mergulhou todos os seus esforços para entender tudo aquilo que não estava funcionando. Olha esse livro aqui. Esse é o Tratado dos Diagnósticos de Doenças Mentais. É uma bíblia. Os nomes que você vê aqui chega a ser até divertido, a quantidade de doença que foi encontrada, né? Os diagnósticos de doença. Só existe um parágrafo pequenininho nesse livro de 2 colunas que fala sobre as forças e virtudes humanas. 100% ou quase 100% do estudo da psicologia tradicional era para entender o que não funcionava, o que não dava certo. Eu quero entender por que casais se separam e quero criar uma intervenção para ajudar esses casais a ficar juntos. Isso foi ótimo, isso foi maravilhoso. Só quem teve depressão um dia sabe a maravilha de ter um remédio que você coloca embaixo da língua e 20 dias depois você vê o sol de novo. Foi maravilhoso e tem que continuar. Mas o que 2 cientistas perceberam no final do século passado, em 98, foi que só isso não bastava. Deixa eu contar uma história para vocês. Acabou esse encontro hoje, todos vocês aqui decidem se sentar com uma criança, um sobrinho, um filho, de 7, 9 anos, com todo tipo de material lúdico colorido que você tiver à sua disposição. Folha colorida, papelzinho, cola, barbante, varetinha. E você passa 1 hora ensinando essa criança 10 maneiras de fazer uma pipa que não vai voar. A criança aprende, se diverte, ela adora aprender a fazer 10 pipas que não vão voar. Depois que você acabou essa brincadeira e a criança aprendeu muito com você, imagina que com todo o material ainda disponível, você pergunta então para a criança: agora eu quero que você faça uma pipa que voa. Minha pergunta para vocês é, a criança vai conseguir? Gente, ela pode até descobrir, mas nada do que você ensinou para ela vai servir para ela fazer a pipa. Ela só aprendeu a não fazer, a fazer errado. Foi o que esses 2 cientistas que estão aqui em cima, o Martin Seligman e o Mihaly Csikszentmihalyi, em 98, perceberam. Quanto mais eu estudo o que não dá certo, mais eu sei o que acontece com isso. Quanto mais eu estudo o cérebro deprimido, mais eu entendo o que acontece no cérebro dele. Quanto mais eu estudo um casal que não consegue ficar junto, mais eu sei o que eles fazem para não estar junto. E que bom, eu consigo ajudá-los talvez a voltar para a média, a não se separar talvez. Mas o que acontece com aquele jovenzinho de uma escola absolutamente carente, deficitária, que passa em primeiro lugar na USP?
O que acontece com aquela criança que aprende muito mais rápido que a outra? O que acontece com comunidades que são muito mais longevas do que outras? O que aconteceu com o vô Jaime e a avó Maga, meus queridos avós, que 70 anos juntos, e o vô Jaime já com quase 90, único namorado na vida, só os dois. O vô Jaime com quase 90, ele acordava às 4h55 da manhã. E ele me dizia que ele fazia isso porque às 5 da manhã a avó Maga acordava. E ele queria ter o cafezinho dela pronto, para dar bom dia para ela com selinho. O que acontece com esses dois? Porque eu não quero ter um casamento morno, médio, eu quero ter esse casamento com a Manu. Se eu quero ter um casamento como esse, eu não posso me espelhar na média, eu tenho que me espelhar nesse. Se eu quero viver 110 anos, eu tenho que entender o que as pessoas de 110 anos fazem. Se eu quero aprender mais rápido, eu tenho que estudar com quem aprende mais rápido. Esses cientistas, então, perceberam que se eu quero extrair todo o potencial para uma vida cada vez melhor, eu tenho que estudar as melhores experiências em todos os cenários. E uma grande revolução começou, essa revolução tem pouco mais de 20 anos, ela não vai parar mais, que se chama psicologia positiva, que é uma vertente da psicologia, que tem um nome horroroso, porque todo mundo, quando pensa em psicologia positiva, parece que a anterior é negativa, não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um nome ruim, mas o que ela faz é, ela busca, através da ótica científica, entender as experiências que funcionam e nos ajudar a criar intervenções para que a gente, quem sabe, saia da média e consiga galgar experiências cada vez melhores. Tá fazendo sentido? Em outras palavras, de uma forma gráfica, é isso aqui. Isso aqui é o que me faz acordar todo dia de manhã, isso aqui é algo absolutamente maravilhoso para mim. O que é essa linha do meio? Essa linha do meio é a média. Né? Quando você faz um trabalho em estatística, a primeira coisa que você precisa encontrar é a linha média. Então, nesta média aqui, esta aqui, por exemplo, pode ser a média que as crianças aprendem e se alfabetizam. Essa é a média de um casamento que vive normal. Essa é a média de vida de um indivíduo. O que é aquele pontinho lá em cima? O nome dele é ponto fora da curva. É o outlier. Eu fiz a burrice quando eu era advogado. A cabeça de advogado não consegue fazer isso, mas eu fiz isso. Eu fiz um programa de Black Belt enquanto eu trabalhava na empresa, que é um projeto estatístico, para mim, maluco, quase impossível de fazer. Sabe qual foi a primeira coisa que eu aprendi nesse projeto? E todo mundo que faz economia, matemática, todo mundo que trabalha com ciência aprende? A primeira coisa que você aprende em estatística e matemática são formas estatisticamente válidas, cientificamente válidas, para eliminar aquele ponto fora da curva. Aquele ponto fora da curva é um erro estatístico. Eu aprendi qual que é a média. O que eu tenho que fazer, então? A hora que eu descubro, a hora que alguém cai da média, eu tenho que aprender a trazer ele de volta. Isso é bom, claro, eu quero ajudar o deprimido a voltar para a média. Mas a gente deleta aquele ponto. Ou, quando que o pai é chamado para a escola? Quando a criança aprendeu 1000 vezes mais rápido que as outras, ou quando ele está um pouquinho atrasado em matemática? A gente só se preocupa com quem cai e não com quem sobe. O que o Martin Seligman e o Csikszentmihalyi entenderam é que se eu quero ajudar essa média a ir lá para cima, para que a gente viva o nosso potencial para uma vida cada vez mais incrível, eu tenho que estudar esses pontos. Eu tenho que estudar o sorriso, aquele gari do Rio de Janeiro, e entender. Eu sei como é que o cérebro deprimido funciona já. Como é que o cérebro do sorriso funciona? Porque se eu puder pegar um pouquinho do cérebro dele e colocar nos meus filhos, para ele ter uma visão da vida com aquele otimismo e trabalhar do jeito que ele trabalha, isso vai ser bom. Eu preciso entender o que o vô Jaime e a avó Maga faziam, o que pessoas que trabalham... Tem pessoas que escrevem 80 livros, a pessoa tem 45 anos de idade. Como é que ela consegue ser tão produtiva? Ela tem as mesmas 24 horas que eu tenho no dia. Como é que algumas pessoas, algumas comunidades, as pessoas vivem mais de 100 anos numa média assustadora, muito acima da média? A psicologia positiva, então, busca entender esses pontos fora da curva e tentar criar intervenções para a gente subir, para a gente chegar cada vez mais alto. Aí vem a pergunta que todo mundo me faz, e eu gosto de trazê-la antes da pergunta acontecer. Henrique, mas não é autoajuda, não? Qual que é a diferença da psicologia para a autoajuda? E aí, eu que estou terminando o meu 4º ano de mestrado e quase infartando para conseguir terminar o mestrado, porque realmente não é mole, não, eu quero dizer que tem 2 grandes diferenças, tá? A primeira grande diferença é que enquanto a autoajuda é baseada na experiência de um indivíduo, por exemplo, eu sou CEO de uma empresa, eu fiz alguma coisa na empresa que deu certo, eu escrevo um livro. Ou eu sentava todo dia e visualizava a minha vida perfeita, deu certo, eu escrevi o livro Segredo. Né?
foi baseado na minha experiência. Eu escrevi um livro. Todo mundo aqui já leu um livro de autoajuda. Eu adoro, eu leio vários. Mas depois que você lê, geralmente, sua vida muda? Você realmente consegue construir a mesma coisa que ele fez? Não necessariamente. A experiência foi dele. A diferença da psicologia positiva é que ela trabalha com as melhores universidades do mundo, fazendo pesquisa de ponta com um grupo de controle e, de fato, entendendo o que funciona, como e por quê. Então, se visualização, que é o que o segredo ensina, funciona, deixa eu entender cientificamente como funciona, como é que tem que ser feito. Então, a primeira coisa é o olhar científico. A segunda coisa tem a ver com algo muito importante. Geralmente, a autoajuda é baseada numa promessa, num segredo, né? Então, pense e fique rico. Os 7 hábitos. O segredo é um só. Se você não, depois que você leu esse livro, se sua vida não se resolveu, é que você não leu direito. Porque está lá o segredo. É só você ler e aprender, né? Eu vou contar a diferença da psicologia positiva. O professor Tal Ben-Shahar, ele me contou num almoço que quando ele ficou famoso pelo curso mais disputado da história de Harvard, ele começou a dar entrevista no mundo inteiro. E toda vez, ele falou para mim, Henrique, toda vez que eu estava dando entrevista, sempre o jornalista chegava em algum momento e falava, mas Tal, agora que a gente já está na 1 hora de entrevista, me conta, vai, eu quero saber. Qual que é o segredo da felicidade? E aí ele me contou nesse almoço e falou assim, Henrique, eu fiquei cansado de ouvir essa pergunta, um dia eu resolvi contar. Aí eu falei para a jornalista, tá bom, vai, vou contar para você. Era uma jornalista de um jornalzinho pequeno de Boston, ela ficou toda empolgada, porque ela ia dar um furo jornalístico, ia ganhar um Pulitzer americano, e ela pegou o papelzinho dela, pegou o caderninho, ligou o gravador, falou, pode contar, Tal. Aí ele falou, tá bom, só que eu tenho uma notícia dura para te dar. Felicidade é um assunto muito antigo, muito subjetivo, muito complexo, então não tem um segredo só, são 3. Ela sorriu, falou, não, 3 tá bom, cabe na manchete, tá ótimo. Ele falou, tá bom, então anota aí. O primeiro segredo da felicidade é realidade. Ela foi e anotou. O segundo segredo da felicidade, tá anotando? O segundo segredo é realidade. E o terceiro segredo é realidade. Enquanto a autoajuda trabalha com uma ideia de uma promessa, um segredo, uma forma de chegar lá, a psicologia positiva trabalha com esta é a vida. A primeira coisa que você precisa para construir uma vida mais feliz é viver a realidade, lidar com ela, é aceitar o seu fato de ser humano, de que todas as emoções fazem parte da sua vida e que existem formas de você fazer algumas escolhas diferentes e construir capacidade para moldar um pouquinho o seu dia para o melhor. Só isso. Cada vez mais, e quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica. Quem é engenheiro, arquiteto, advogado, aqui nesse grupo, psicólogo, só é porque você passou bons anos, para não dizer décadas, estudando e muito, e praticando e muito para chegar aí. Se você começar a praticar alguns hábitos, e depois comportamentos, e construir atitudes novas em relação ao que a gente ensina, depois de algum tempo você vai ficar cada vez melhor. Essa que é a ideia, e essa é a grande diferença entre a psicologia positiva e a autoajuda. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Ótimo. Gente, felicidade, essa definição é uma definição de uma das grandes pesquisadoras da psicologia positiva, uma definição bem ampla, e ela só tem uma coisa de importante. Nem é a definição em si que é importante. O importante dessa definição é que ela traz os 2 grandes componentes da felicidade. O primeiro componente é o componente emocional. Pessoas mais felizes, é óbvio, sentem-se bem. Sentem emoções positivas, sentem alegria, contentamento, amor. Então, tem a ver com emoção, com sentir-se bem. Só que só isso não basta. Né? Só buscar o prazer ou a emoção não basta. Tem um segundo componente que não é emocional, que é cognitivo. Pessoas mais felizes avaliam cognitivamente bem, positivamente, a própria vida. Percebem sentido na própria vida. Então, esses 2 componentes andam juntos e a gente, na psicologia positiva, trabalha com as 2 formas, com as emoções e com a cognição, de modo a construir mais felicidade. Agora, por que felicidade é coisa séria? Esse é o ponto mais importante. Que, para mim, quando eu penso que o meu único sonho para mim e para os meus filhos é felicidade, buscar felicidade ou construir felicidade, ou viver uma vida acreditando que é importante aprender sobre isso, para mim já é o bastante. Para mim já é o bastante buscar felicidade porque é gostoso me sentir feliz. Para mim já é o bastante. Só que, às vezes, não é o bastante para todo mundo. Então, por que felicidade é coisa séria? Por que é importante buscar? Por que é importante investir, se dedicar na construção de felicidade? Olha que interessante, gente. Quando eu deixei o mundo executivo e comecei a trabalhar com felicidade, isso em 2012, 13, eu confesso a vocês que eu não tinha a menor coragem de chegar para um diretor de RH
e falar para ele que eu ia levar para a empresa dele um projeto de felicidade. Porque é lógico que ele não ia nem me receber. Ele ia achar que esse cara é louco. Eu não vou receber esse cara aqui, porque aqui é lugar de coisa séria, lugar de trabalhar, não de vir com essa ladainha de felicidade. Eu não tinha coragem de fazer isso. E olha que doido. Pensa isso comigo. Imagina que você acordou um dia, depois de uma noite muito mal dormida. Você dormiu mal porque você brigou com o seu parceiro, com a sua parceira, brigou feio, dormiu mal, dormiu na sala, acordou de mau humor, com sono, cansado, não tomou café da manhã, na saída brigou com seu filho, pega o carro, um trânsito horroroso, chovendo, fura o pneu do carro, você briga com alguém no trânsito, e você chega para trabalhar numa empresa, num projeto novo que você detesta, com pessoas que você não admira e com um chefe que você não respeita. Como é que você produz? Como é que você se dedica? Como é que você se relaciona com as pessoas? Quantas vezes por dia você olha no relógio e fala, meu Deus do céu, o tempo não passa. Agora pensa no dia seguinte. Você acorda sorrindo porque você teve uma noite maravilhosa depois de uma maratona de Netflix, de uma série incrível que você acabou de assistir. Você toma um café da manhã ótimo, dá um beijo no seu filho na saída, não tem trânsito. Chega para trabalhar no projeto novo com uma equipe que você adora, um chefe que você admira. Como é que você produz? Como é que você se dedica? Como você se relaciona com as pessoas? E é muito provável que no final do dia você olhe no relógio e fale, já são 7 horas da noite e você não percebe o tempo passar. Estou falando mentira? É uma maluquice. Os empresários, quando eu levava esse assunto, não terem percebido isso. É óbvio que as pessoas mais felizes... Veja só, eu deixei claro no começo que dinheiro e sucesso não é consequência, não traz como consequência a felicidade. Só que a gente sabe cientificamente hoje que pessoas mais felizes, isso por evidências científicas, tendem até a ganhar mais. Elas têm mais sucesso ao longo da vida. A fórmula que a gente aprendeu na infância, que dinheiro traz felicidade, está invertida. É o contrário. Só que eu ainda não chego para o empresário hoje e falo para ele essa história que eu contei para vocês. O que eu mostro para ele é isso aqui. Espera que eu pulei o slide aqui. Eu quero mostrar um que é mais... esse aqui. O que eu mostro para ele é isso aqui. Empresas que investem, que dedicam para construir um ambiente mais feliz, olha os números, isso aqui é tudo dado científico. Tem 300% mais inovação. Quanto que isso vale no mundo de hoje? 44% mais retenção de talento. 37% aumento em vendas. A gente compra mais da pessoa que é mais feliz na hora de vender. 31% mais produtividade. 125% menos burnout, que é um assunto que vai ter aqui. Gente, olha o custo para a empresa de você ter menos burnout. Mas custo para a empresa, uma ova. Olha o custo humano do pai e da mãe que vai trabalhar e volta para casa incapaz de ser pai e mãe. 125% menos burnout. 66% menos auxílio-doença. 51% menos turnover. Eu levo isso aqui para a empresa hoje. Você quer investir em felicidade ou não? E felicidade do jeito certo. Quando a gente trabalha com o projeto de felicidade, quando eu falo em felicidade, não tem nada a ver com sair a partir de agora sorrindo o tempo inteiro e achando que a vida é perfeita e maravilhosa. Não! Como é que eu lido com a realidade que eu tenho na minha frente e construo algo um pouco mais positivo, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Gente, até aqui tudo bem? Tranquilo? Alguns outros dados aqui, só para complementar o que eu coloquei aqui. Pessoas mais felizes têm mais saúde física. A pressão arterial de pessoas mais felizes é melhor. Pessoas mais felizes são mais longevas. Elas vivem em média 7 anos a mais do que as outras. São mais criativas, mais produtivas, crescem mais na carreira. São mais autênticas e comprometidas. Contribuem mais com times. Vivem mais em flow. São mais resilientes, se comparam menos com as outras. Isso aqui é para começar. Tem muito mais dado que demonstra isso. Ponto importante. A gente tem a tendência de achar que o ambiente tem um peso gigantesco na minha felicidade. Então, quando eu for morar na praia, quando eu for morar no sítio, que era o que eu acreditava, quando eu tiver aquele emprego perfeito, quando eu casar com aquela pessoa perfeita, aí sim eu vou ser feliz. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque o ser humano se adapta. Quando eu vim para o sítio, no começo, eu só via o verde aqui ao redor. Depois de um mês, eu só via a grama que eu tinha que cortar a cada 15 dias. Eu não estava vendo mais verde, achando ele bonito. A gente se acostuma com o bom e com o ruim. Todo mundo teve paixão uma vez na vida, e depois você teve um casamento mais estável, ou uma relação mais estável, você se acostuma.
Você começa a ter uma vida habitual. Então a gente se acostuma com o ambiente, portanto o ambiente não tem o impacto que a gente gostaria que tivesse. Tem 3 fatores que impactam o nosso bem-estar. A nossa genética é o primeiro. O ambiente impacta, mas ele impacta muito mais em condições extremas. Ambientes de violência, ambientes de guerra, esses vão impactar muito. Ambientes normais, eles têm um impacto menor do que a gente imagina. Mas tem algo que impacta muito e que a gente ignora. As nossas escolhas e comportamentos. A gente fica buscando encontrar um lugar, o emprego, a pessoa, o dinheiro, o sucesso, porque lá eu vou ser feliz. Só que a gente esquece que como nós passamos os nossos dias, é como nós vivemos as nossas vidas. Pequenas escolhas que melhorem o meu bem-estar 2, 3% hoje, e eu faça isso amanhã e depois de amanhã de novo, isso é que constrói bem-estar e felicidade, não encontrar o lugar perfeito, o paraíso, porque a gente vai continuar tendo os altos e baixos. Veja a pandemia, né? Quem imaginava que uma pandemia como essa ia chegar e de repente nosso chão ia sumir? Como é que apesar disso tudo, eu posso fazer uma escolha de mesmo assim ser um pai um pouquinho melhor, ser um marido um pouquinho mais conectado com a minha esposa, fazer um trabalho com um pouco mais de prazer, com um pouco mais de paixão. Como é que eu faço isso apesar da dificuldade? Gente, e para encerrar, porque a Marina sabe que se ela não me puxasse a orelha e me avisasse 50 vezes que eu tinha um horário marcado aqui, eu falava até amanhã cedo, e eu também quero muito ouvir sobre a palestra que vem depois aqui, eu quero participar com muita atenção. Eu quero dizer o seguinte para vocês, construir felicidade, buscar felicidade é algo impossível em linha reta. Todo mundo já pensou alguma vez na vida, fez uma resolução de ano novo, ano que vem eu vou ser mais feliz. Você não consegue construir nada com isso. Por quê? Não se constrói felicidade intelectualmente. Você precisa agir. Um exemplo que eu dou, a palavra gratidão, que é muito usada hoje. Gratidão como palavra é só interessante, é só bonita. Ela só se torna algo transformadora quando se torna uma prática. Então, buscar felicidade é como olhar para o sol. No sol onde está toda a luz, toda a energia, todo o calor. Mas você não consegue olhar por muito tempo, você tem que desviar o olhar. Então, ao invés de olhar para o sol, você pode olhar para as cores do arco-íris. Para construir uma vida mais feliz, ao invés de tentar chegar lá em linha reta, em linha direta, você precisa descobrir quais são as dimensões da felicidade. E aqui eu trago a vocês o modelo Spire de felicidade e bem-estar integral. Existem 5 dimensões, todas cientificamente embasadas para uma vida mais feliz. Todas elas totalmente conectadas, uma afeta a outra. Então a gente precisa trabalhar com todas elas e tentar equilibrá-las na medida do possível. Pessoas mais felizes são aquelas que têm mais bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Cada dimensão tem 2 princípios internos. E você pode, a tempo todo, se ver em cada um deles e fazer escolhas e escolher ações para elevar cada uma dessas dimensões. Quem vive mais bem-estar espiritual são os indivíduos que levam uma vida de propósito, percebem sentido na vida deles e a gente vai fazer vamos ter um encontro agora sobre café, sobre ritual, apreciam, saboreiam o presente. Veja que tem uma relação com o futuro, vejo sentido no que eu faço e eu aprecio o presente. Não tem uma relação com fé e religiosidade. Você pode extrair sua espiritualidade daí, mas não precisa. Você pode extrair apenas pela apreciação e pelo senso de sentido com a vida. Bem-estar físico. As pessoas que reconhecem que não dá para ser feliz em nenhum lugar senão no seu próprio corpo. Pessoas que vivem bem-estar físico, cuidam do próprio corpo, de um jeito simples, com alimentação, movimento e descanso. E cuidam da conexão mente e corpo. Tudo que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me porto. E eu posso escolher mudar a minha forma de me portar para mudar o que eu penso de mim mesmo. Se eu quero me ver como alguém corajoso, eu posso agir como alguém corajoso e eu começo a passar a mensagem contrária para o meu cérebro. Essa comunicação mente e corpo, ela funciona em 2 mãos. Pessoas que vivem mais bem-estar intelectual são aquelas que estão abertas e curiosas para a vida e buscam aprender cada vez mais. Por que abertas e curiosas? Porque a gente acha que a gente cresce intelectualmente pela passagem do tempo, pelos aniversários, pelo ano. Mas não. A gente cresce pela junção de 2 práticas. Uma prática cognitiva e uma prática de ação. A cognitiva é a curiosidade, é refletir sobre as coisas. A de ação é de fato agir, praticar alguma coisa. Esse ciclo de eu reflito, eu pratico, eu reflito sobre a minha prática e continuo fazendo isso, isso é que leva à aprendizagem. No mundo corrido que a gente vive hoje, fazendo, sem parar para pensar por que eu estou fazendo ou o que eu posso aprender com isso, é muito difícil a gente construir crescimento intelectual. Pessoas que vivem bem-estar relacional, e aqui é a cereja do bolo. As pessoas mais felizes em qualquer estudo são aquelas que constroem relacionamentos mais positivos ao longo da vida.
são aquelas que nutrem relacionamentos positivos com elas mesmas e com os outros. Quer uma dica de ouro para fazer isso? Comece a escutar um pouquinho mais. Inclusive e principalmente você mesmo. E quem vive bem-estar emocional são as pessoas que praticam duas condutas fundamentais. A primeira, elas aceitam todas as suas emoções. Ou seja, elas se dão permissão para ser humano. Eu sinto ansiedade, medo, dificuldade, estresse durante a pandemia e eu não fico me julgando por isso. Eu devia estar fazendo outra coisa. Não, eu não devia, eu sou humano, eu estou sentindo, tá tudo bem. Tudo que eu nego, eu ativo. Quer ver? Gente, está todo mundo proibido agora de pensar num elefante cor-de-rosa. Todo mundo proibido, sabe? Não pode pensar. Tudo que eu nego, eu ativo. Enquanto a gente continuar negando as nossas emoções, achando que eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir raiva, eu sinto porque eu sou humano. Eu não posso fazer alguma coisa feia com isso. Mas sentir, eu vou sentir. Eu preciso aprender a sentir, a aceitar e a fazer uma escolha positiva com isso. Então, pessoas que vivem bem-estar emocional aceitam as emoções. E buscam o tempo inteiro ser mais positivos e resilientes. Gente, eu poderia falar mais horas com vocês e vou adorar ajudá-los em qualquer momento. Esse modelo aqui, para cada uma das dimensões e para cada um dos princípios, existem formas de você se avaliar, se medir, e existem intervenções que você pode aplicar e ações que você pode escolher para elevar essas dimensões. E todo dia, na medida em que você consegue, um dia após o outro, construir 2, 3, 4% mais de bem-estar em uma ou outra dessas dimensões, ao longo de uma vida, você começa a construir algo que a psicologia chama de autocapacidade. Você começa a perceber que você é capaz, pelo menos um pouco, de moldar o seu dia para o melhor, sem ter que esperar tanto que o mundo se ajuste, que o universo fique perfeito para que você possa viver a vida mais feliz que você quer. Eu quase não respirei. Foi uma delícia falar com vocês. Vou continuar aqui, vou responder perguntas no final. Obrigado. Obrigada, Henrique. Foi incrível, foi muito incrível. A gente não vai se despedir ainda, porque o Henrique vai responder um monte de coisas e participar também da palestra da Gi. Rovena, vou passar a palavra para você. Eu só abri o microfone aqui para agradecer mesmo e para falar que a Gi pediu para quem quiser pegar um pouquinho de café moído, né, Gi? É isso? Para a gente fazer uma experiência sensorial enquanto você fala com a gente? Isso mesmo, isso. O café que tiver Tá? em Rovena, casa. a palavra é sua. Gente, muito legal, agradecemos muito a participação da agora, mas a gente ainda tem muita coisa pela frente. Então, a gente agora vai ter um intervalo de 5 minutos e a gente volta para a gente falar do café com a Gi Coutinho, tá bom? Peguem seus cafés, pega o seu café aí, hein, Rovena? Pode deixar, Marina, pode deixar, eu estou indo já. Eu também vou pegar o meu, adorei. Até já já, gente. 26 a gente está aqui de volta. Estamos prontos, 26, para a gente dar sequência a essa noite incrível. Tá todo mundo aí com o seu cafezinho, alguns torrando, outros com um cafezinho já coado mesmo, né? Também vale. Igualzinho. Gente, tá travando? Tá tudo bem aí a internet? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui Sim, tá Mar. Certo. Tá, que o meu assistente aqui falou que tava travando. Rovena! Vou lá. Deu uma travada só durante o Henrique, mas foi rápida. Gente, agora a gente vai falar sobre café. Então, a gente vai chamar a Gi Coutinho, que ela é barista, especialista em café e fundadora da Pura Cafeína, empresa especializada nos estudos sobre café. Primeiro, eu já queria agradecer, já de início, de você estar aqui com a gente. A palavra é sua. Obrigada, gente. Vocês me ouvem bem? Tá bom o som? Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui, né? De ouvidos abertos, mente e coração abertos. Eu agradeço o convite, né? Do SESC, da Marina, Aura Clara. E agradeço muito o Henrique, que foi muito inspirador ouvir você antes de falar sobre café,
que é algo que você adora, né? A gente se conectou graças a esse evento, a gente não se conhecia. E semana que vem seu café vai chegar aí, viu, Henrique? Postei hoje para você. Gente, eu sou a Gisele, podem me chamar de Gi, eu acho muito carinhoso, a maioria das pessoas me chamam de Gi Coutinho. Eu sou jornalista desde 2003 e depois que eu me formei em jornalismo, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp em jornalismo científico. Eu sou de Campinas, nasci lá e moro hoje em São Paulo. Eu não sei se a gente tem alguém aqui, são mais de 100 pessoas, né? Não sei se tem alguém com alguma deficiência visual, mas eu vou me descrever. Eu sou uma mulher negra, eu estou com um turbante na cabeça, com tecido preto, e usando uma blusa preta de bolinhas brancas. Atrás de mim tem uma estante com alguns utensílios de café e algumas plantinhas também. Bom, eu fiz essa pós-graduação que é basicamente sobre traduzir termos técnicos, a ciência, para ela ficar digerível para qualquer pessoa entender. Jair. Oi? Tudo certo? Estão me ouvindo? Então, eu queria cursar uma faculdade de jornalismo e escrever sobre algum assunto específico, né, dentro da ciência, traduzindo essa linguagem para que qualquer pessoa entendesse. Minha mãe, qualquer pessoa que estivesse passando na rua, um cientista, um outro jornalista. E eu imaginava, naquela época, que eu fosse estudar química ou física. Eu até pensava em trabalhar como assessora de imprensa no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, no INPE. E aí, anos depois, eu acabei me mudando para São Paulo e fui trabalhar na área política, especificamente em sindicatos. Então, eu trabalhei durante muito tempo no Sindicato dos Bancários, passei pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que é de grande importância para a classe trabalhadora brasileira, né? E em todos esses trabalhos eu me via traduzindo linguagens muito técnicas para o público em geral. Então, desde aí eu já usava muito a minha especialização. E então, em uma das saídas, porque eu passei por 3 vezes pelo Sindicato dos Bancários, trabalhei em campanha presidencial, viajando o Brasil contando histórias, e em uma das minhas saídas dessa área de jornalismo político, eu conheci um café que eu ainda não conhecia, que se chama Café Especial. É o nome de uma categoria de qualidade de café. E café especial é algo muito novo, é um termo que a gente ouve desde os anos 70. Não dá nem para comparar com desde quando a gente toma café, ponto, né? Qualquer café de qualquer qualidade. E aí a minha vida se transformou. O café ele mudou totalmente a minha vida. E aí, quando a Marina me convidou junto ao SESC para participar desse evento, eu comecei a fazer uma apresentação super técnica, mas para traduzir toda aquela técnica para vocês. Eis que no começo dessa semana, a minha avó paterna faleceu. Infelizmente, ela faleceu e eu fiquei arrasada, né? Claro, era minha última avó viva e era minha madrinha. Ela estava com 93 anos e ela viveu muito bem, com muita saúde, era muito ativa e muito independente, assim como todas as mulheres da minha família, né? E eu fiquei pensando muito na relação do café com o tempo, né? Porque esse evento é um evento no meio de uma pandemia, no meio de tantas coisas angustiantes para a gente há tanto tempo já, né? Todo mundo dentro de casa, quem pode, quem não pode, tomando muitos cuidados e não saindo como saía antes por lazer, só por obrigação. E aí eu fiquei pensando, uau, minha avó viveu 93 anos, com muita alegria, e ela faleceu de uma maneira muito tranquila, com saúde. Foi uma partida por conta da idade mesmo, sem nenhum sofrimento. E eu comecei a pensar nessa apresentação, meu Deus, como que eu vou estar no dia, né?
E eu falei, eu já sei, nada de apresentação e nada de PowerPoint, vai ser olho no olho. Então é muito bom ver várias câmeras abertas para poder ver vocês, para falar de café, que é algo que eu tanto amo, que é uma bebida que eu tomei tantas vezes na casa da minha avó desde criança, e que eu tenho certeza que vocês também têm essa memória afetiva, né, com o café. Então, o que eu pensei? Eu vou ensinar sobre café, sobre preparar o café de um jeito inovador, aproveitar o tempo com qualidade, associando café a tempo, porque café é tempo. Desde a sementinha, desde o tempo que a gente vive e a gente tem essa memória, né? Então, eu vou falar hoje para vocês sobre café e tempo. Então, peguem aí todas as dicas e todo o conhecimento que eu vou tentar passar para vocês. E antes disso, eu queria que vocês sentissem o aroma desse pouquinho de café, quem pôde pegar aí, porque o café ele é muito aromático, né? Então, vou fazer silêncio e vamos fechar o olho e sentir o cheiro desse café. O café ele traz muitas emoções. Existem muitas pesquisas, inclusive uma pesquisadora que é química, bióloga, engenheira de alimentos, ela tem várias formações que eu conheço, chamada Camila Arcanjo. Ela é um grande nome no Sindicafé, que é o Sindicato dos Profissionais do Café. Ela tem uma pesquisa que ela associa emoções à percepção sensorial do café. Uma vez eu fui participar de uma pesquisa dela, que ela separou 2 grupos, de quem trabalhava com café e de quem não trabalhava com café. E foi no meio de uma feira, né, o maior evento de café da América Latina, que acontece todo ano. Esse último ano foi online, em novembro, mas é uma feira que reúne profissionais e consumidores, todas as pontas, o produtor, quem torra, quem prepara e quem consome café no Brasil. E eu fui participar desse experimento e você tinha que provar diferentes cafés em grupos e falar, conforme você tomava, você falava o que você sentia. E aí a gente sempre acha que café dá alegria, café é a emoção que vem, nossa, fico muito feliz quando eu tomo café. Mas essa alegria, às vezes, ela vem junto com emoções ou com saudade, com recordações. E teve um dos cafés que, quando eu dei o primeiro gole, eu lembrei de um amigo que já tinha partido e eu comecei a chorar no meio do grupo. Isso tudo tem relação, claro, com esse afeto que a gente carrega com o café. A gente é o maior produtor do mundo de café. O Brasil é o maior produtor do mundo de café. O café é o alimento mais consumido do Brasil. A gente, segundo o IBGE, a gente consome mais café, né, do que arroz, do que feijão, do que farinha, do que vários outros alimentos. O café está na cesta básica, né? Mas a gente tem diferentes qualidades de café no supermercado. Então, hoje em dia, você entra num corredor do supermercado, você se depara com aquele monte de marca. Cada marca tem vários cafés diferentes. Cada café tem vários formatos, grão, moído, cápsula, sachê. A gente fica até perdido. Eu acho que depois dessa nossa conversa hoje, desse papo, vocês vão até se orientar melhor nesses corredores aí de supermercados ou em lojas online também, já que a gente está comprando tanto café online, né? O café tem a ver com o tempo, porque ele é uma muda, é uma planta, né, de uma família de arbustos. A origem do café é a África, Etiópia e Congo, 2 regiões da África, onde foram descobertas 2 das principais espécies que a gente consome no mundo de café, que é a arábica e canéfora. Canéfora, talvez vocês já tenham ouvido falar em robusta ou conilon, que são grupos botânicos que fazem parte dessa espécie chamada canéfora. O café, a gente fala, vou tomar café para acordar, né? Também tem a ver com o tempo, né? Vou acordar para ficar mais ligado, para aproveitar melhor o meu tempo, ou o meu trabalho, ou as minhas atividades, o que eu tenho para fazer.
O café, a espécie arábica possui metade da cafeína que possui a espécie canéfora. Então, o que a gente tem no supermercado hoje? Categorias diferentes de qualidade. O que significa essa categoria? Que em alguns cafés a gente encontra só café arábica ou a mistura do canéfora com arábica, e cada categoria tem um preço. Então você olha no pacotinho, está escrito extra forte. O café extra forte pode ser um blend dessas duas espécies. A espécie canéfora é uma espécie mais barata de café. Ele é mais resistente aos imprevistos da natureza, a pragas, e ele tem mais cafeína, o que também repele algumas pragas, alguns bichinhos vão ficar longe daquela planta, e para o produtor ele tem uma planta mais resistente, ele consegue inclusive produzir mais e não ter tanto problema. A arábica é uma planta mais sensível, que é cultivada em altitude um pouco mais elevada do que o canéfora. A gente produz no Brasil as duas espécies, tá? Tem país, a Colômbia, por exemplo, só produz café arábica. A gente produz os dois. E aí, no supermercado você tem o extra forte. O extra forte tem muitas impurezas. O que são essas impurezas? Coisas que não é o grão de café que está ali. Galhos, pedras, torrões, a gente fala, pedacinhos de madeira, enfim, muitas coisas, fragmentos de inseto, tudo isso é permitido por lei que tenha uma quantidade dessa impureza que é permitida e que não vai matar ninguém, assim como vários alimentos, mas também não vai ser saudável para a saúde como um café de qualidade. Depois desse café eu tenho o tradicional, então extra forte é o de menor qualidade no supermercado. Depois a gente tem o café tradicional, que vai ter menos impurezas. Depois a gente tem o café superior, que vai ter bem menos impurezas. Ainda assim, os três têm grãos com defeito. Um grãozinho de café que foi partido, um grão que caiu no chão, ficou na terra, na hora da colheita, a gente chama de chuvado. Então, são defeitos que quando a gente toma aquele café, ele vai ser menos gostoso, né? De um jeito simples, ele vai ser menos gostoso. Então, o café ele precisa de tempo para ser cultivado, para estar num lugar de acordo com aquele solo, aquele terroir, ele poder produzir, e além de produzir quantidade, além de quantidade, produzir qualidade. Depois do superior, o que a gente tem no supermercado? E também em lojas especializadas? O café gourmet. O café gourmet tem que ser 100% arábica, obrigatoriamente, não pode ter mistura dele com canéfora. E ele não pode ter impurezas. Tudo que tem ali tem que ser grãos de café. Só que alguns grãos, ainda assim, podem conter defeitos, né? Ele é quebrado, isso tudo que eu falei, desses defeitos do grão. Depois dele, a gente tem um café especial. Esse café que eu descobri quando eu fui trabalhar nessa revista especializada chamada Revista Expresso. E aí, as primeiras matérias eu tive que ir para a fazenda para falar sobre a origem do café, o terroir, a denominação de origem, coisas que eu falei, olha só o tempo, né? Tudo que eu sempre sonhei era traduzir algo gastronômico e, ao mesmo tempo, algo muito do dia a dia das pessoas, de um jeito mais simples, para que as pessoas aproveitem aquilo no dia a dia dela. Então, o café, ele realizou esse meu sonho. A partir daí eu comecei a vender café, né? Trabalhar com café, dar palestras, dar cursos presenciais, sempre focando no preparo e nas informações para o consumidor final de café e também para quem sonha em ter negócios com café. Bom, o tempo é rei, e o tempo é rei para o café também, né? O que vem depois que o café é colhido? Tudo que acontece quando o café é colhido e antes dele ser torrado se chama processo, beneficiamento, pós-colheita. E aí, gente, o tempo, ele não perdoa. Se você deixar o café, os frutos do café secando no terreiro, alguém aí já deve ter visto, né, aquelas imagens de terreiro de café, cheio de café no chão, né, terreiro de cimento, normalmente, secando, ou terreiro suspenso. Se você fizer camadas altas demais, o café é um fruto.
Então, ele tem uma polpa, ele tem várias camadas até você chegar na semente. O café não é fruta. O café não é uma fruta comestível como uma banana, uma uva. Ele é um fruto, né? A gente aprendeu isso lá na escola, naquelas aulas de genética das plantas, de biologia. Então, ele é um fruto, o fruto está ali para proteger a semente que está dentro. Até chegar nessa semente, você tem várias camadas. Se você deixar uma camada muito alta desses grãos, ele vai fermentar negativamente. E esse café ele pode apodrecer. E aí a grande indústria às vezes compra um café com essa qualidade muito ruim, né? E torra esse café e vende esse café. O café especial não. Ele precisa desse cuidado, camadas finas, ser mexido por pessoas ou por máquinas no tempo certo, de acordo com o clima de cada lugar, mais seco, mais úmido, menos úmido. Então, o tempo da natureza influencia muito no trabalho do homem para garantir um café de qualidade. Depois, esse café vai ser torrado, né? Até o armazenamento dele, café é um alimento muito vivo. O café verde também pode estragar. Ele também tem que ser armazenado corretamente, não pode ficar em sacos no chão, tem que ficar em lugares elevados, tudo isso pensando naquele café que você vai tomar, pensando nesse café que vocês estão sentindo o aroma, para ele ficar perfeito na sua xícara. Então, tudo que acontece depois da colheita, a gente começa agora na torra. A torra é tempo. Muito tempo, muita técnica, e ao mesmo tempo pouco tempo. Isso daqui, ó, acho que dá para ver, aqui eu tenho café verde. As sementinhas que ficam dentro do fruto e já beneficiadas, né? Então eu vou torrar esse café. Isso aqui é um café bem duro, né? A semente do café beneficiada, pronta para ser torrada. Quando você torra o café, ele passa por várias reações químicas e físico-químicas, né? Uma delas, sabe quando a gente refoga a cebola? Ela começa a caramelizar, a mudar de cor, chama reação de Maillard, né? Uma reação química que começa a caramelizar, você começa a ganhar uma doçura ali. E o que acontece quando a gente queima aquele açúcar para fazer a calda do pudim? Se a gente esquecer, se passar do tempo, ela amarga, ela vai de doce a alguma coisa muito amarga e escura. Então, imagina a torra do café. Um grão de café, ele tem um monte de coisa, proteínas, açúcares, ácidos, coisas incríveis. Mas se você torrar pouco, esse café vai parecer banana verde na sua boca. E se você torrar demais, vai parecer aquela calda do pudim que passou do ponto e você estragou a assadeira inteira de pudim, né? Vai ficar amargo. E o amargor, a gente não elimina ele com o doce, né? A gente tem mania de colocar açúcar num café de baixa qualidade. O Brasil consome muito açúcar, né? Só que ele não elimina o amargo. Ele disfarça, digamos assim. Você vai sentir doçura e amargor. Você não deixa de sentir o amargor, certo? Então, se você passa muito tempo da torra do café, das curvas de torra, tudo isso é desenvolvido por um mestre de torra ou uma mestre de torra, você passa do ponto. Você vai incinerar o café. Infelizmente, quando eu falo que o café é o alimento mais consumido do Brasil, esse café mais consumido ainda é um café de baixa qualidade. Mas a cada ano a gente vem consumindo cafés com mais qualidade. O consumo do café gourmet e do café especial, que é considerado café premium, está crescendo muito mais do que o aumento do consumo de café com menos qualidade, que também cresce a cada ano no Brasil, mas bem menos, 2% contra 15%, mais ou menos. Né? Então, é uma alegria ver que o brasileiro está levando o café a sério como alimento. O café puro, com açúcar ou com leite, independente da qualidade, está em mais de 88% dos lares brasileiros. Para muita gente, é a única refeição antes do almoço. Uma xícara de café ou uma xícara de café com leite, ou uma xícara de café com açúcar ou café com leite e açúcar.
Essa, pensando em tempo, é a primeira recordação que eu tenho com café. Uma mamadeira cheia de leite, café e açúcar, que dava para ver assim, o açúcar aparecendo ali naquela mamadeira. Então, essa relação afetiva que a gente tem com o café, a gente precisa, mesmo aprendendo sobre qualidade do café, mesmo moendo café na hora, igual o Henrique, mesmo tomando aqui o meu café especial, uma edição super limitada, ainda assim, a gente tem que respeitar a cultura e o afeto que qualquer brasileiro tem pelo café, porque ele é um alimento muito importante, o alimento mais consumido do Brasil, né? O Henrique falou uma coisa que eu achei muito legal, que é o segredo da felicidade é a realidade, né? Aquela fala que ele citou. A realidade é que a gente é o maior produtor de café do mundo. A realidade é que a gente é o maior produtor de café arábica do mundo. A realidade é que a gente é o segundo maior produtor de canéfora do mundo. A realidade é que o café especial, esse café de tanta qualidade que eu vim apresentar para vocês hoje, está mudando a vida de muitas famílias brasileiras produtoras de café, que os filhos estão vendo um futuro dentro do café, porque esse café é muito exportado, porque esse café tem um outro valor, porque esse café faz a família daqueles produtores aparecerem, né, em cafeterias de grandes metrópoles, em fotos, em embalagens de café que estão no nome deles, né? A realidade é que o café ele pode mudar o seu dia, né? Então, o tempo também está no contato do café com a água na hora que você prepara ele. Se a gente não tiver qualidade nesse tempo, se a gente não para ali de manhã e deixa a água ferver, pega aquela água, coa o café devagar. Se você não dá tempo para o café ter contato com a água, você extrai um chafé, gente. Você não tem um café, você tem uma água suja. Porque todas aquelas reações da química, da física, tem tudo a ver com a hora do seu cafezinho. Isso é inovar no seu café no dia a dia. É deixar ele ter o contato que ele precisa com a água quente, né? Pode ferver sim a água, depois vocês podem me perguntar, eu explico sobre isso. E você deixar ele ser envolvido pela água, para você extrair a bebida que a gente merece tomar, que é um café bem gostoso, para quem gosta mais concentrado, para quem gosta menos concentrado, né, que a gente chama de café forte, é o café mais concentrado, o café mais extraído. Se você quer ele mais forte, você precisa de tempo, de contato, você precisa esperar. E essa espera, gente, é 3 minutos, 4 minutos, tudo vai depender do seu método. Né? Então, se eu tenho uma prensa francesa, por exemplo, eu coloco o café aqui dentro, numa moagem um pouco mais grossa, porque aqui o filtro é de uma malha de aço. Se a moagem for muito fininha, ele vai passar, não tem problema, mas vai passar um pouco de pó para a sua xícara. Eu coloco ele aqui, ele está paradinho, eu coloco água, eu posso mexer um pouco para aumentar esse contato, e eu posso deixar aqui, ó, para não esfriar a tampinha, esperar uns 4 minutinhos. 4 minutos é o tempo para ele ficar gostoso antes de eu abaixar a tampa. Agora, se eu estou coando um café num coador de plástico comum do supermercado, a água está passando por ele, ela não está parada como aqui. Então, o tempo aqui é outro. Se eu despejo água de uma vez, eu vou ter um chafé. Se eu despejo água devagar, eu vou extraindo tudo que esse café tem para te oferecer. Se eu despejo água em cima de todo o café e não em um lugar só, eu estou extraindo todo aquele café. Eu estou aproveitando tudo que aquele café todo ali tem para te oferecer. Então, essa é a relação do café com o tempo que eu queria falar para vocês, né? Tempo é contato, tempo é essa espera, é esse momento precioso, porque o aroma desse café, como a gente viu no começo dessa conversa, ele muda as nossas sensações. Assim como várias coisas no ritual, gente. Já existe uma pesquisa de uma neurocientista que estuda café especial, percepção sensorial no café especial, que mostra que a xícara rosa, por exemplo,
ela faz a gente prestar mais atenção na doçura do café. E que uma xícara verde faz a gente prestar mais atenção no azedinho do café, na acidez positiva daquele café. Então, existe muita ciência por trás do café, mesmo sendo uma bebida tão jovem, né? O vinho está na Bíblia, o café não. O café é uma bebida bem mais jovem, de 1700 para cá, e café especial da década de 70 para cá. A gente tem muito para aprender ainda. Eu não sei, eu não contei o tempo, mas eu estou achando que está na hora, né, Marina? Você tem mais 2 minutinhos ainda, se quiser fazer uma conclusão. 2, 3 minutinhos. Quero sim. Eu quero falar que eu ouvi aquela música do Lenine no Esquenta hoje, né? Quando abriu ali o grupo, e eu fiquei super emocionada. E aí eu falei assim, eu vou até falar, né? Que o café, ele pede um pouco mais de calma. Então, quando vocês forem preparar o café amanhã, sinta aquele aroma, olha para o café. Café é contato visual, né? Então, se a água está passando rápido demais pelo café, respira, faz uma pausa antes de continuar colocando a água. Um café expresso, por exemplo, o café passa muito rápido, né? A água passa rápido pelo café, mas ele está moído mais fino. Quanto mais fino ele está moído, maior o contato da água com o café. Então, ele precisa de menos tempo, de pressão, né? Assim como na prensa francesa está uma moagem mais grossa, ele precisa de mais tempo para ser extraído, porque a moagem está grossa demais. Então, o café pede um pouco mais de calma, gente. Vamos começar o nosso dia olhando esse café, esse alimento que a gente tem com abundância, mas que dentro dessa abundância existem cafés muito especiais, únicos, de safras únicas, que você vai ter a oportunidade de tomar uma vez na sua vida, mesmo sendo um luxo acessível, né? Um café de muita qualidade. Às vezes você vai comprar um café que nunca mais você vai encontrar e pagar 30, 40, 50 reais e ter aquela experiência única na sua vida. Quem sabe você chora como eu chorei tomando aquele café naquela pesquisa. É isso, agradeço muito vocês. E se vocês tiverem perguntas depois, a Marina vai administrar tudo isso. Gi, que demais! Gente, eu falo para ela que quando eu converso com ela por telefone, eu sinto o cheiro do café. E esses dias eu perguntei para ela, Gi, isso é normal? As pessoas já te falaram isso? E assim, obviamente eu tô com o meu pó de café aqui, mas assim, eu tô sentindo cheiro, tô sentindo sabor, tô sonhando em estar com uma xícara cor-de-rosa aqui para sentir a doçura do café. Foi incrível, foi uma delícia, foi muito bom. Henrique, tá por aí? Cadê o Henrique? Estou aqui à disposição. Eu quero já começar assim. Eu anotei um monte de perguntas, né? E a ideia era ter os dois juntos, porque de fato a gente acredita que felicidade e café tem muita coisa a ver, né? Desde pelo senso de presença, apreciação, né? Esse ritual. E eu queria perguntar para o Henrique, eu estou muito curiosa para saber, Henrique, o que é um cafezinho para você? O que isso significa? Vamos tomar um cafezinho. O que isso significa para você? Olha, aqui em casa significa muita risada, porque eu perco um tempo danado fazendo café. Na verdade, eu não perco, os outros acham que eu perco, porque eu tenho uma mania de acordar muito cedo e eu moo meu café todo dia, e aí eu sento e moo o café devagarzinho, e aí eu tento seguir e aprender um pouquinho mais sempre, e comprar cafés diferentes, aprender um pouquinho mais, e faço devagar, e tomo devagar, e sento para tomar um café. Geralmente o sol está nascendo quando eu estou com... E todo mundo chega aqui falando, passa esse café logo. E não, o meu eu demoro, o meu é com calma. Então eu gosto muito desse ritual, que é o meu momento de manhã, o café que me conecta com... É o momento onde eu começo a refletir sobre qual vai ser a minha intenção para hoje. Então, enquanto eu estou moendo meu café, passando meu café e sentado tomando meu café, eu decido a minha intenção para o dia. O que eu vou fazer hoje para ter um dia um pouquinho melhor. Então, ele está totalmente conectado, e por isso que eu adorei estar com você aqui hoje, Gi, que gostoso, que bom. Uau, é o momento que ele coloca intenção no dia, adorei isso.
Gente, olha só, eu anotei várias perguntas que foram vindo aqui no chat. Eu quero chamar a Rovena aqui para me ajudar a fazer esse bate-bola com o Henrique e com a Gi. Mas antes, eu preciso chamar a Thaís aqui para dar um alô para vocês. A Thaís que colocou 1 a 1 no grupo, falou com quase todo mundo. E ela que vai daqui a pouquinho também propor uma dinâmica. A gente vai fazer uma separação aqui em microsalas. Thaís, você pode dar um oi aqui para gente? Claro, boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui, um prazer, Mata, com você de novo aqui com o Sesc Pompeia, mais uma empreitada aí. Agradecer a todos os presentes, está muito massa, tem bastante gente na sala, estamos muito felizes com isso. Bom, eu falei com vários de vocês, acho que praticamente com todos. Meu nome é Thaís Lute, como vem aí. Eu sou head de experiência e produção, trabalho com evento já há muitos anos. E eu estou aqui para amparar vocês em tudo que for necessário. Eu sou Teta Healer também, reikiana, então trabalho com desenvolvimento humano, eu gosto muito de tudo que eu estou ouvindo aqui. Foi demais, Henrique e Gia, assim, eu estou lisonjeada com tudo que eu ouvi de vocês, eu vou assistir de novo, certamente, porque como eu fico nos bastidores, às vezes eu não consigo estar atenta a tudo, então merece, assim, tá? Um primor essa noite, eu estou apaixonada. E é isso, estou aqui para vocês precisarem, por favor, não tem medo, encanação de me contactar para qualquer dúvida que vocês tiverem, é isso que eu faço aqui, amparo vocês no que for necessário, tá? E temos aí uma longa jornada pela frente, que eu já estou ficando com saudade já, porque só de hoje já está especialíssimo e tem mais ainda, né, Má? Muito bom o conteúdo, tá de parabéns. Tem muito mais. Sim. Eu quero convidar a Rovena, porque eu tive já o privilégio de conhecer a Gi e o Henrique, e a gente conversou muito, né, antes dessa noite começar, e a Rovena ficou assistindo os vídeos do Henrique, da Gi, e ela está super curiosa para saber um pouquinho deles, então eu vou passar a bola aí para a Rovena. Eu só quero explicar uma coisinha antes do que vai acontecer daqui a pouco, depois da mesa redonda. A gente vai fazer umas salas para vocês fazerem trocas, salas pequenas, tá? Isso é importante também para a gente gerar essa conexão desse tempo que a gente vai passar juntos. Então, eu preciso encarecidamente que vocês renomeiem com nome e sobrenome, quem tiver sem, quem não souber pode me chamar, o Moisés também está aqui com a gente, dando essa força, que a gente renomeia vocês para que possam ir para as salinhas fazer essa dinâmica aí final, que vai ser bem especial também, tá, Má? Então, volta a palavra para a Má, e é isso, aproveitei muito. Obrigada, tá? Rovena, para quem que vai a primeira pergunta? Bom, eu estou tão encantada com tudo que a gente fica bem na dúvida de para quem que a gente vai perguntar. Mas eu estava vendo já, e aí eu acho que eu já posso até juntar com algumas pessoas que estavam perguntando, e me interessou bastante. Eu queria saber, Gi, se tem diferença em fazer um café de coador de pano ou um coador de papel? O que é mais saboroso? O que absorve mais o gosto? O que absorve menos? Ótima pergunta. Eu até comecei esses dias a vender, porque assim, a gente tem coadores de plástico, de cerâmica, em formatos diferentes, né? Então, a moda, tendência no Brasil e no mundo é um coador que o formato dele não é reto, assim, embaixo. Ele é cônico. Só que o filtro dele de papel é super caro. O Henrique com certeza conhece, ele chama V60, porque é um vetor de 60 graus o ângulo dele. E aí o filtro dele é super caro, é japonês, os japoneses são muito famosos pela qualidade em papel, papelaria em geral. Então é um papel que realmente segura muito as partículas mais fininhas do café moído, né? Então a bebida fica muito limpa. Para quem gosta de uma bebida muito limpa, sensorialmente falando, e a gente fala muito disso no Café Especial, esse filtro é muito legal. E eu comecei a vender esse filtro reutilizável, porque em casa, ainda mais na pandemia, a gente está consumindo muito café, preparando muitas vezes, né, para quem gosta de café fresco, e aí gasta muito papel, gera muito lixo, mesmo sendo um lixo orgânico, ele vai demorar para sumir do planeta, né? Então, o de tecido é bem legal.
O que acontece? Essa barista, ela desenvolveu um tecido que é bem diferente daquele paninho que a gente costuma comprar para coar café. Então, ele é mais grosso, ele segura mais essas partículas mais finas, deixando a bebida muito agradável. Não quer dizer que o pano que a gente está acostumado a vida toda vai ficar ruim o café. Você só precisa entender que vai passar mais óleo e mais dessas partículas finas do café. Então, a bebida vai ficar um pouco turva, né? Quando a gente prepara no filtro de papel, pode ser esse mais comum do supermercado, nessas marcas mais comuns, essas partículas fininhas, elas ficam ali, naquele papel, grudadinhas. Essa é a grande diferença. Não tem mais gostoso ou menos gostoso, depende da parte hedônica, o quanto você, como consumidor, gosta mais, e não da parte técnica da gente que avalia café, né? O principal aí é essa parte hedônica, tá bom? E a qualidade do café, tá? Claro, né? Café de Não, sim, claro, mas eu queria saber qual a diferença, porque antigamente só se fazia com pano, né? Mas hoje em dia a gente já tem um desenvolvido. Obrigada. Pode ser, sem problemas. Eu tô com uma pergunta aqui que eu anotei para o Henrique, que veio de uma participante. Ela perguntou se psicologia positiva tem alguma coisa a ver com PNL. A PNL, ela já existe até antes da psicologia positiva como ciência estabelecida, e a psicologia positiva, o que ela tem de conectado com a PNL é que, como ciência, ela navega sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, meditação, mindfulness, existe há milhares de anos. A psicologia positiva decidiu estudar cientificamente os efeitos do mindfulness nas nossas vidas. Então, hoje a gente sabe, através de experiências feitas inclusive com monges colocados dentro de tomógrafo, a gente sabe o que existe de diferente no cérebro deles e o que a gente pode fazer nas nossas vidas para a gente poder colher os benefícios da meditação sem ter que ir para o Himalaia meditar em cima de uma montanha. Então, a psicologia positiva ela navega sobre assuntos que são comuns, PNL inclusive. Então, por exemplo, visualização, que é algo que eu falei do próprio livro O Segredo, é algo que não que está na autoajuda. A psicologia positiva começa a estudar. Visualização funciona mesmo? E a gente sabe hoje que sim, claro que não do jeito que foi colocado no livro, e tem formas de fazer. De que forma você pode fazer para você ter um resultado melhor na visualização. Então, a psicologia positiva ela tem uma conexão com a PNL na medida em que ela estuda coisas que a PNL apresenta como técnica. Ótimo, Henrique. E talvez você possa até complementar. A Margarida ela perguntou agora, eu achei bem pertinente você já estender a sua resposta. Quais são as bases teóricas e quem são os autores da psicologia positiva? A psicologia positiva começou com, na verdade, assim, já existiram psicólogos no passado que trouxeram a ideia de direcionar a psicologia para essa vertente mais positiva, mas eles não tiveram muito sucesso, eles não conseguiram colocar a comunidade científica para pesquisar esse lado. O próprio Abraham Maslow, na década de 50, já trouxe essa ideia mas na psicologia humanista, mas não conseguiu muita conexão com a comunidade científica. Quem começou mesmo foi o professor Martin Seligman, no discurso de posse dele da Associação Americana de Psicologia, em 1998. Ele decidiu fazer esse discurso depois de uma conversa que ele teve com Mihaly Csikszentmihalyi, que também é o professor responsável pelo livro Flow, e depois vários grandes cientistas mergulharam nesse estudo porque as empresas começaram a investir recurso para tentar entender o que estava acontecendo com o mundo que o nosso modelo tradicional não funciona mais. Então, alguns pesquisadores que vale a pena você começar a estudar e que já tem tradução no Brasil são a Barbara Fredrickson, a Sonia Lubinsky, o Michael Stiger não tem tradução ainda, a Brené Brown, que tem inclusive um documentário maravilhoso no Netflix, e o livro dela, se você quer ler um livro esse ano, leia 5 vezes, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é absolutamente maravilhoso e tudo a ver com o momento atual. Se você quiser entender pelo começo a ciência, professor Martin Seligman, no livro Florescer, é o primeiro livro que traz a ciência de um jeito mais geral. O professor Tal Ben-Shahar foi o primeiro, ele não é um pesquisador, ele foi um professor de Harvard que resolveu conectar todo o conteúdo num grande curso transformacional, que foi o curso que eu trouxe para o Brasil. E tem um livro muito gostoso de ler, de um pupilo dele, uma pessoa que começou trabalhando com ele,
que é o Sean Anchor, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. Um livro muito gostoso de ler, que traz bastante ponto interessante, dá um bom começo nesse assunto. Perfeito, obrigada, Henrique. Gente, as perguntas estão chegando. Se eventualmente a gente não conseguir cobrir todas, eu vou perguntar se os nossos experts topam ajudar a gente a levar essas respostas para o grupo, tá? Porque tem muita coisa boa aqui. E a gente depois, Sandra, a gente passa, sim, essas bases também no grupo, tá? Isso é super possível a gente fazer, né, Henrique? Tranquilo, perfeito. Obrigada. E aí, Rovena? Bom, gente, eu tenho mais 1 milhão de perguntas também. Eu posso também ficar aqui perguntando. Mas, Henrique, eu queria saber uma coisa, Henrique. Você acha que existe positividade tóxica? Você acha E o que é positividade tóxica? Só para eu contextualizar um pouquinho essa pergunta, eu, pessoalmente, sempre fico um pouco receosa quando eu vejo uma foto de uma praia linda, maravilhosa, e a pessoa coloca na foto. Você já agradeceu a Deus? E eu fico me perguntando, mas quem tem que agradecer é quem está lá na praia. Eu tenho que agradecer pelo que eu tiver, que você sabe, se eu estou bem, se eu estou mal, né? Qual é a minha vida? Mas vou deixar para você, que você é mais expert que eu nisso. Perfeito o seu comentário. Sim, existe, tá? O que acontece com a psicologia positiva, ela navega sobre assuntos que são muito comuns, né? Todo mundo já ouviu falar de quase tudo que a psicologia positiva trabalha. Todo mundo já ouviu falar de resiliência, de gratidão. São assuntos comuns, até de certa forma, que a gente já conhece, né? E eles, de alguma forma, eles acabam sendo trazidos, às vezes, sem um embasamento necessário, e muita gente acaba criando uma resistência em relação à psicologia positiva por ouvir falar desse assunto de um jeito superficial demais. Então agora pratique gratidão e pronto. Você só não tem a vida perfeita porque você não praticou gratidão. Então pegam-se um assunto de gratidão, por exemplo, e transforma numa promessa. É como se pegar gratidão e transformar na promessa do livro Segredo, né? Uhum. A verdade é que gratidão é uma das ações mais estudadas pela psicologia positiva, pelas melhores universidades do mundo, estudos que eu demoro, às vezes, semanas para conseguir entender quando eu tenho que ler os artigos para o mestrado, de tão complexos que são os experimentos. Gratidão como conceito, como palavra, é muito bonito, mas nada mais do que isso. Gratidão como comportamento é realmente transformador. E tem forma de fazer isso, né? Então, quando você diz positividade tóxica ou felicidade tóxica, quando as pessoas imaginam... Então, o Henrique é especialista em felicidade, vai falar sobre felicidade em tempos difíceis, que foi uma série de lives que eu fiz no ano passado. Quando a pessoa escuta isso e acha que o que eu estou fazendo é prometendo que você, na pandemia, vai ser feliz o tempo inteiro, sorrindo, e a vida é maravilhosa, realmente você vai estar se enganando, porque não é esta a questão. A questão é, felicidade e positividade tem a ver com de que forma eu vivo a vida como ela é, eu enfrento a realidade e eu aprendo, um dia após o outro, que eu posso viver essa realidade, tomar ações necessárias para lidar com ela e parar de construir algo pior na minha mente e começar a fazer escolhas positivas e construtivas. Eu posso viver a realidade da pandemia e sair do meu escritório hoje mal-humorado, lidando mal com a minha esposa, sendo um pai desconectado, sendo várias coisas que eu não quero ser. Ou eu posso escolher lidar com a pandemia e fazer pequenas escolhas que melhorem meu dia. O que a psicologia positiva ensina é que é possível você viver a realidade e você precisa, a primeira coisa que você precisa para construir mais positividade, Rovena, a positividade tóxica é a positividade baseada em ignorar a realidade e sorrir o tempo inteiro e pensar positivo. Pensar positivo, vai por mim, não serve para muita coisa, não. O que serve é você agir de forma positiva. Então, de que forma eu vivo a realidade de frente, encaro os problemas, lido com eles e faço uma escolha. Se eu puder deixar uma dica para esse grupo todo aqui hoje, começa a desprezar um pouquinho algo que vem na sua mente o tempo inteiro, que é o ou, e abraça, por favor, de uma vez por todas o e. Como é que você enfrenta a vida como ela é e para de esperar tudo, ou isso acaba, ou eu... Não. Enfrenta a vida como ela é e escolhe fazer alguma coisa hoje
que faça com que o seu dia seja 3% melhor. 3% melhor hoje, amanhã e depois de amanhã vai fazer uma diferença gigante. É um pouquinho por dia que você constrói essa capacidade de mudar. Então, existe positividade tóxica quando ela se desconecta da realidade. Ótimo. Gente, a gente vai precisar ficar até meia-noite aqui para conseguir fazer todas as perguntas. Mas eu vou fazer 3 em 1 para você já, tá, Gi? Eu só quero emendar isso que o Henrique comentou, porque enquanto você estava falando primeiro, Henrique, uma das nossas participantes comentou assim, que felicidade basicamente é viver no presente, escolhendo quais sentimentos ou emoções se quer manter no dia. Então, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale a pena você comentar um pouco sobre essa coisa da gente escolher a emoção, né? Que emoção que eu quero, que emoção que eu não quero, e quanto que isso tem a ver com a felicidade. Olha, a primeira coisa que você precisa fazer para viver uma vida mais feliz é se dar permissão para ser humano e aceitar que todas as emoções são válidas, necessárias e fazem parte. A gente cresceu a vida inteira aprendendo que a gente não deve, não pode sentir. Quando o filho mais velho sente raiva do irmãozinho, o que a gente fala para ele? Para com isso, menino, que coisa feia sentir raiva do seu irmão. Né? Ele vai sentir raiva, porque ele é humano. O irmãozinho dele quebrou o brinquedo dele. O irmãozinho dele pegou o tempo que ele tinha com a mãe. É claro que ele vai sentir raiva. O que a gente tem que ensinar aos nossos filhos é que ele vai sentir raiva. Tá tudo bem, faz parte da humanidade dele. O que ele não pode fazer é bater no irmão. Sentir a emoção é totalmente amoral, não é certo nem errado, é simplesmente humano. O que você escolhe fazer com ela pode ser imoral. A gente precisa entender que pessoas emocionalmente inteligentes não são as que não sentem ou que escolhem a emoção. A gente não escolhe a emoção, ela vem. O que eu escolho é o que eu faço com ela. Eu posso sentir uma emoção negativa, por exemplo, medo. Pandemia, medo. Normal. Ansiedade, estresse. Eu posso sentir medo e eu posso fazer esse medo virar o que eu chamo de ruminação. Eu começo a ruminar esse medo, ele vai crescendo, 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 e aí eu já estou mal-humorado com todo mundo, já começo a agredir todo mundo e meu spire está indo lá para baixo. Ou eu posso escutar o medo. O que eu estou sentindo aqui no meu corpo agora? Mindfulness. Medo. Como é que esse medo reflete no meu corpo? Minha mão está tremendo, eu estou sentindo o meu coração batendo rápido, a respiração está curtinha. Eu consigo mudar o meu medo? Não. Mas eu consigo mudar o meu corpo. Então eu vou começar a respirar profundamente. Porque a hora que eu respiro profundamente, lembra a conexão corpo e mente? Quando eu respiro profundamente, eu mando uma mensagem do corpo para a mente que eu estou calmo. A mente começa a ficar mais calma. E aí eu vou refletir. Esse medo é real ou é imaginado? Não, é real, a pandemia está aí. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Se tiver, que ótimo que eu senti medo, ela é importante. Ele só veio para me proteger. Então, se eu sentir medo, eu tenho que ouvir o medo para decidir como agir. Por isso que a realidade é tão importante. Sentir o medo, tem alguma coisa que eu possa fazer agora para lidar com ele? Tem, então faça. Não tem. Eu estou sentindo porque eu vi um jornal e fiquei com medo, mas não tem nada acontecendo aqui agora que eu preciso lidar. Então, eu posso fazer uma escolha de, ao invés de ficar sentindo esse medo, praticar alguma conduta positiva agora? Posso. Qual vai ser essa conduta? Eu tenho que escolher, eu tenho que praticar. Lembra que eu falei? Processo de curiosidade e de ação. Eu faço alguma coisa e reflito sobre essa coisa. E faço esse ciclo para aprender. Então eu decido fazer alguma coisa construtiva, positiva. Deu certo? Deu. Então, opa, amanhã eu vou fazer de novo. Então, a gente precisa aprender a aceitar as emoções. A primeira coisa, lembra que eu falei? Tudo que eu nego eu ativo? Na hora que eu falo, olha que loucura. Eu estou no trabalho e meu melhor amigo foi promovido. Senti inveja. Primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não posso sentir inveja. Que coisa feia sentir inveja. Da inveja eu estou sentindo vergonha e raiva de mim mesmo porque eu sou uma pessoa invejosa. Esse é o problema. Quando eu sinto inveja e falo, tá tudo bem eu sentir inveja, eu sou humano. O que eu vou fazer com a inveja? Eu vou talvez fazer uma caminhada no parque, ou eu vou comer um pó de brigadeiro, ou eu vou lá dar parabéns pro meu amigo. Aceitação é o primeiro passo para você lidar com qualquer tipo de emoção. Gi, Marina, posso já entrar? Posso? Gi, eu queria saber, eu estava vendo sobre a sua história, eu queria saber o que é ser uma mulher formada na sua família. Que você falou aqui para gente que você era formada em jornalismo. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eu fui a primeira pessoa da família do meu pai ou da minha mãe a cursar e concluir uma faculdade, né? Isso em 2003, quer dizer, depois dos anos 2000, e depois de 2000, né? E a gente
o tempo todo no Brasil nós temos essas deficiências no acesso à educação, né? Eu cresci na periferia, então o acesso, eu trabalho desde os... eu falo 13, mas é 12 para 13 anos, 8 horas por dia, então essa realidade ela é bem complicada, né? No Brasil, de educação e trabalho, e é incrível, né? Quando eu fui trabalhar com café, depois de ser editora em revista e tudo mais, a minha mãe falou, mas e a faculdade? Eu falei, não, mãe, agora eu tenho o meu negócio, né? Agora eu tenho o meu negócio para fazer a comunicação toda do meu negócio. Então, ter sido o primeiro diploma da minha família e estar aqui hoje dando uma palestra sobre algo que eu sou especialista é uma honra para mim. Para nós também. Para nós também é uma honra. E de verdade, parabéns, viu? Uma honra mesmo. Muito bom. Gente, a gente tem outras perguntas aqui, mas eu vou me organizar junto com a Rovena, com a Thaís e com os experts para a gente mandar lá no grupo, senão a gente não vai conseguir também descansar hoje, nem ficar com a nossa família. A gente precisa encerrar essa noite maravilhosa, né, com todo o respeito e com toda a tranquilidade, né, que esse momento pede. Então, como a gente combinou, enquanto a gente está ainda aqui reunido, eu quero pedir para a Thaís ajudar a gente a separar, né, quem está aqui em pequenos grupos, para a gente ficar só 10 minutinhos em grupos e discutindo qual que foi, né, o principal insight ou a principal ideia que veio, né, para você, ouvindo o Henrique e a Gi, esse debate delicioso. O que veio para você, assim, o que é de novo que talvez você possa experimentar, né, para esses próximos 11 dias e até pelos próximos meses? O que você vai fazer, qual é a ideia, o que você vai poder fazer para colocar essa ideia em prática? Vocês topam para a gente conseguir fazer, né, com que essa inspiração vire ação, né? Porque a gente também só inspirar e ter ideia não vai fazer a gente conseguir ser mais feliz. Combinado? Obrigada aqui, ó. A Jaque falou topo. Tá, você toma conta aí então dessa separação? Sim, tá pronta já a sala. Eu não sei se todas as pessoas conhecem isso, mas assim, eu vou liberar e aí vai aparecer uma telinha aí para vocês, só dá o ok que vocês vão automaticamente para outra sala. Quando faltar um minutinho para acabar esses 10 minutos, vai aparecer um negocinho azul em cima da tela. Falta um minuto e vai estar contando também um cronômetro do lado direito em cima. E aí vocês vão voltar automaticamente para cá para a gente ir finalizando, tá? Então é isso. Agora é para vocês soltarem tudo que vocês sentiram e fazer essa troca gostosa entre vocês aí. Nossos especialistas vão estar rodando as salinhas e é isso, galera. Boa troca para vocês. Alguém tem alguma dúvida? E voltem, né, tá? Porque a gente vai fazer uma foto aqui linda. Volta para cá para finalizar. Tem sala com 2, 3 pessoas, aí se alguém cair eu vou coordenando aqui, coloco de volta, mas é isso, vocês podem ir trocando entre si, tá bom? Vou abrir as salas. Qual foi a ideia e como que você vai fazer para colocar essa ideia em prática? Esse é o convite do debate nos pequenos grupos. Bem-vindos de volta! Espero que todos tenham bem-vindos de volta! O que vocês acharam dessa experiência, gente? A gente que está aí nessa quarentena de novo. Foi bom trocar um pouquinho? Se alguém quiser trazer no microfone, é bem-vindo. Foi incrível! Muito bom. Quem que pode compartilhar uma ideia que vai colocar em prática? Comprar melhores cafés. Só falamos em café. A gente não vai colocar mais água correndo no café, né? A gente vai aos pouquinhos, isso sem dúvida nenhuma. Vocês arrasam. Com certeza. A gente pensou lá que o próximo dia vai ser como um café, né? Aos poucos, assim, com calma. E aí a gente vai respirando melhor a partir daí. Muito bom. Eu ia falar, desacelerar um pouco. A nossa vida era muito acelerada. Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. E o cafezinho ajuda, né? Boa, Roseli, boa.
Quem mais que pode compartilhar o que vai fazer para inspirar ainda mais a gente? A gente sai daqui muito inspirado, cheio de ideias. Mari, eu vou chamar você para falar. Eu quero saber o que você vai fazer, o que você vai colocar em prática depois dessa reunião deliciosa de hoje. Marina, várias coisas, mas o mais importante, acho que é mais não, né? Mas uma das coisas é essa parada do café aí, que o meu filtro passa água muito rápido e eu gosto muito de café também. Então eu vou comprar um filtro melhor. Eu gosto realmente de café, não fico sem, tomo um balde de manhã. E uma coisa que eu gostei muito do Henrique foi a fala sobre a não negação das emoções, né? Que uma parte importante que quem está mais envolvido com terapia sabe bem disso, né? De que vale muito mais importante elaborar o processo do que negá-lo, né? Então, é viver mesmo o que a gente está vivendo cada dia e concentrar no problema e tentar buscar a solução dia a dia sem surtar, porque realmente está muito difícil. E processos como esse aqui de troca, de escuta, nos ajudam muito, né? A dar uma parada, sair um pouco da rotina, dar uma quebrada. Então, gostando bastante. Muito bom, Mário. Gente, está acabando, a gente está se encaminhando aqui para o final. Então, eu quero combinar o seguinte, eu quero pedir para a Rovena passar uma mensagem final para a gente. Aí eu quero que o Henrique passe uma mensagem final. A Gi vai passar uma mensagem final, bem rapidinho mesmo. A gente vai tirar fotos. E como a gente está ainda em uma quantidade legal, só ter um pouquinho de paciência para dar para a gente passar as telas. E aí eu vou ler um poema, tá? Rapidinho aqui também para vocês. E a gente pode ir depois, cada um confraternizar aí com a sua família, com o seu café, enfim. Rovena, a palavra está com você. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo e o empenho também, porque não é só a presença, a participação das pessoas que estavam extremamente engajadas. Foi muito delicioso agradecer a generosidade tanto da Gisele quanto do Henrique, de passar tudo isso para a gente hoje, dividir um pouco a felicidade deles com a gente também, tanto a felicidade do café quanto a felicidade da positividade. E espero vocês nas próximas programações. É isso. Henrique. Bom, eu quero agradecer imensamente vocês terem me dado a oportunidade de passar essa sexta-feira à noite tão gostosa com vocês. Obrigado, Marina, pelo convite, Rovena, todo mundo do SESC, Gi, meu Deus do céu, quero muito conhecer muito mais o seu trabalho, foi uma delícia mesmo participar de tudo isso. Gente, obrigado por terem ficado até agora, obrigado por terem me ouvido, espero que o que foi falado aqui hoje desperte a vontade não apenas de aprender mais, porque a gente pode aprender muita coisa, mas nem sempre essa aprendizagem nos serve para muita coisa se a gente não transformar isso numa ação. Então, que tudo que eu faço com a vontade de que se torne uma semente para uma pequena mudança e que você continue botando um pouquinho de luz, um pouquinho de água com calma. E se você puder fazer uma única coisa nessa pandemia, que está difícil para todo mundo, cada um remando do seu jeito nessa mesma tempestade, pratique um pouquinho mais de autocompaixão. Descubra uma forma de ser seu melhor amigo nesse momento. Obrigado. Obrigada, Henrique. Gi, suas palavras finais aqui na noite de hoje. Bom, para fechar tudo que eu falei sobre café e tempo, eu quero citar o Guimarães Rosa, que falava que o correr da vida embrulha tudo e que a vida quer da gente coragem. Eu digo mais, né? A vida, ela é feita de coragem e de café. Então, que esse tempo, que esse café seja a sua realidade, que você coloque o pé no chão, mas conecte a sua mente também, o seu coração, naquele ato tão importante de preparo desse alimento que a gente consome todo dia, tá bom? A vida é feita de coragem e café. Nossa, que lindos! Bom, eu vou ler aqui um poema do Braulio Bessa, que é um super parceiro também do Sesc Pompeia. Espera aí que eu estou
vou passar aqui para vocês acompanharem, quem quiser fazer um print, sobre felicidade, né? Para resumir tudo que a gente viveu hoje. Que mania estranha a nossa de cobiçar o alheio. O mundo de alguém ser belo não faz seu mundo ser feio. Tem gente que passa fome com o próprio prato cheio. Me diga um só filho de Deus que tem a vida perfeita, da manhã que se levanta até a noite que deita. Se existe vida assim, quem escondeu a receita? Cada um tem o sorriso e a dor que lhe convém. Tudo que vai abre espaço para tudo aquilo que vem. Feliz na vida é quem é feliz com a vida que tem. Agradeço imensamente aos nossos especialistas maravilhosos, ao Sesc Pompeia, por proporcionar essa noite incrível, à minha equipe também da Aura Clara, a Thaís, o Moisés, que está aí também, e a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Muito obrigada, foi muito lindo, foi muito especial, e eu me sinto muito inspirada. Um bom descanso a todos.